Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com o meu amigo Sérgio Henrique. Olá, galera! Vamos começar mais um episódio do Rio Podcast para falar de coisa boa, para falar sobre viabilidade econômica, sobre ganhar dinheiro, sobre aptidão local. Nós estamos no norte do Paraná, na cidade abençoada de Ipaiti, e hoje a gente veio trazer notícias top que eu já estava pensando em trazer há muito tempo aqui. Então vamos falar sobre o mercado financeiro da pecuária, vamos falar sobre manejo animal, nutrição animal, commodities, viabilidade econômica, vamos falar sobre leilão, como começar, como ganhar dinheiro com isso, com nada mais, nada menos que o melhor time de gado hoje aqui da região, que já é uma região que tem uma grande aptidão para pecuária. Então, para você que acompanha nosso trabalho, para você que está pensando em ganhar dinheiro com gado, hoje você vai aprender a ganhar dinheiro com os profissionais. Estamos aqui para fazer um conteúdo legal, interessante, para entreter vocês e falar sobre as lutas, conquistas, missões, como sempre. Quero pedir para vocês não deixar de se inscrever no nosso canal e também seguir o canal dos nossos amigos que estão aqui, que é o canal da Rural Sul, aqui de Ipaiti, Leilões. Tem várias leilão ao vivo, lá você pode acompanhar o trabalho deles, um trabalho muito sério. E para você que de repente está pensando em mudar de segmento, que acompanha o nosso trabalho, eu queria mexer com alguma coisa, fica aí, não perde esse conteúdo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser marcante. Beleza? E já quero agradecer a galera também que já me trouxe um boné de presente aqui. Não é é do top dos top mesmo, aquele cheio de adesivo, cheio de etiqueta, bem costurado, bem encaixado. Ó, Direto Animal, que é uma empresa aqui do nosso amigo também, que é um dos convidados que a gente vai apresentar já. E o Natan vai dar aquele recadinho básico inicial e hoje eu vou fazer o episódio de chapéu, de boné. Isso aí. Galera, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, comenta sugestões para os nossos próximos episódios. E agora também eu vou apresentar aqui para vocês que dessa vez eu lembrei o nome de todo mundo, depois não é possível o cara ficar aqui esperando não lembrar o nome deles. Estou aqui com nada mais Antenor, Neto e Diógenes. Agora errou, né? Agora errou. Não, todos os episódios, cara, não tem como. Jorge troca por Johnny, Neto troca por Beto, Antenor, é só Deus. Você sabe o que eu também errava muito, esse negócio de nome? E você sabe o que eu fiz, aprendi pra não errar mais? Eu repito o nome na minha cabeça 10 vezes. O Diógenes já falou pra mim, Diógenes. Daí eu penso na minha cabeça assim, Diógenes. Eu repito 10 vezes aquilo lá, olhando pro cara. E aí eu tento lembrar de um outro Diógenes que eu conheço. A hora que eu vejo ele, eu lembro do outro. Daí eu não esqueço mais. Na verdade, você pensa aquele baixinho da Rural Sul, não? Exatamente. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com os melhores especialistas hoje no ramo da pecuária aqui da região. Tem mais um escondido ali também que gosta de falar. Mas aqui é o Diógenes, é o patrão, o rei, o diretor-presidente lá da Rural Sul. Agradeço. Nós estamos aqui com o filho dele, com o Neto, que também é Diógenes. E nós estamos aqui com o doutor Neto, que também humildemente não puxou nem o microfone para ele ainda, doutor. Puxa o microfone aqui, doutor, mais um pouquinho mais perto. Doutor Neto, doutor veterinário, especialista em nutrição animal e entre outras aptidões, especialidades, né, doutor? Já nos conhecemos de outros lugares. Nós já conhecemos, a gente já lida com os bichinhos. Na verdade, assim, eu conheço o doutor Neto por mexer com os meus animalzinhos. E hoje ele tá aqui para falar sobre animalzão, né, doutor? Hoje a pauta é um pouquinho diferente. Eu nem sabia que você tinha mudado de ramo, doutor. Não mudei não. Temos as duas atividades aí, né? Mas estamos agora criando esse novo campo. A Direto Animal é parceira da Didimo Pet Shop? Do mundo animal. Do mundo animal. Isso mesmo. Eu falo Didimo porque o papai é o homem conhecido. Referência, né? É isso mesmo. Que bacana. É uma extensão. É uma extensão. Porque lá estava só pequenos e ali agora a gente está fazendo uma nova equipe para grandes animais. Vocês me dão licença para já começar, já vamos começar assim, meio aleatório. Doutor, você viu uma demanda local e você acabou se especializando um pouco em nutrição animal de grande porte? Ou o que aconteceu que você deu essa virada, essa inclusão de mais esse nicho? Cara, na verdade, é bem isso que você falou, a demanda, né? A gente via essa demanda, aumentou muito o fluxo de gado na nossa região e tudo mais. E daí, com essa demanda, a gente via que estava assim, muito desfalcada a prestação de serviço, né? De atendimento clínico, de, vamos dizer assim, parte nutricional, manejo e tudo mais, né? Com isso, daí nós falamos, cara, vamos tentar pegar esse nicho,
né? A gente já estava na atividade, porque a gente tem propriedade rural. Falamos, vamos tentar pegar esse nicho aí. E começamos há 1 ano atrás. Então, a princípio, tá fluindo. Doutor, nós vamos entrar em vários assuntos, daqui a pouco nós vamos e volta, vamos fazer uma onda aqui. Isso. Mas assim, já de antemão, pra gente já entrar com um assunto quente aí. Mudou a questão nutricional para animais hoje? Mudou? Teve alguma mudança relevante nos últimos 10 anos em tecnologia, em especialidade sobre isso? Ou o mercado está exigindo mais competência para esse segmento? Explica um pouquinho para nós aí o que está acontecendo. Mudou muito, assim. Se a gente for considerar aí nos últimos 10 anos, deixa eu só ajeitar. Isso, puxa aqui, isso aí, puxa aí. Uhum. Nos últimos 10 anos, cara, a demanda dessa, vamos dizer assim, desse ramo de atividade de nutrição, porque a pecuária ela se tornou muito mais intensiva, né? Vamos dizer assim, a pecuária de ciclo curto aí, né? Então, com isso, para você intensificar, se não tiver tecnologia e tudo mais, você não consegue. Você sabe que eu já estava percebendo, rapaziada, que na verdade eu já vi essa demanda desse tipo de perfil de negócio, doutor? Porque a gente começa a comparar assim, por exemplo, assim, da onde que eu comecei a questionar essa questão da nutrição de animal de grande porte? Por exemplo, a gente começa a observar a avicultura. A avicultura tem uma intensidade em grande escala. Os caras concentram uma quantidade muito grande, você tem que ter um manejo sanitário, biosseguridade, a questão da nutrição impecável. Muito justo, e aí né? você consegue fazer uma cadeia produtiva de proteína em alta performance, que é aí onde o cara ganha dinheiro. Por quê? Porque o cara com uma granja, hoje 3 granjas de 30 mil frangos, ele produz 100 mil frangos por ciclo. Sim. Você entendeu? E aí ele ganha assim... Exatamente. Poucos centavos por cabeça, mas ele não teve tanto trabalho como se tivesse uma fazenda grande, né? E aí eu já via comigo essa questão. Falei, puto, mas os caras que estão criando gado hoje e sem performance, sem intensidade, como é que os caras vão sobreviver? Comprando gado aqui, vendendo ali, girando, talvez vendendo almoço para comer na janta. Mas hoje nós vamos falar aqui, daqui a pouco nós vamos entrar com o assunto com vocês, rapaziada, pra gente falar sobre... Cara, mas um número importante, sim, se eu falar para você, um número de eficiência de produção, por exemplo, só para você dar continuidade. Mas você pegar um dado que eu peguei agora em Campo Grande, que a gente foi lá num evento, faz 15 dias. A eficiência de produção da agricultura, ela está trabalhando aí em 89%, 90%, próximo de atingir 100%, vamos dizer assim, da tecnologia que existe. A pecuária, cara, está em 15%. Então, a gente tem muito para evoluir dentro da pecuária. Em performance. Entendeu? Em performance. Eficiência de produção. Eficiência de produção. Entendeu? Show. É então, o número que eu queria saber. Nós estamos... Temos muito... Existe tecnologia, né? E nós temos muito para evoluir. Tem muita margem para a gente crescer, entendeu? E vamos crescer a eficiência é muito baixa. Em intensidade, em grande escala? Intensificação. Não existe outra solução, né? Pecuária intensiva. Não existe outra solução em manejo assim. Acabou o extrativismo. Acabou o extrativismo. Hoje a gente tem que ter pecuária intensiva. Tá. Entendeu? Não fecha a conta mais você ter fazenda de 1000 alqueire com um gado solto para tudo quanto é lado. Não é que não fecha a conta, mas assim, qual que é a tua taxa de desfrute disso? Entendeu? Quanto que você colhe disso? Em comparação às outras atividades. Entendeu? Então, você tem que ser intensivo para você ser competitivo no mercado e você ter rentabilidade. Entendeu? Senão, você tá longe do mercado. Então, assim, eu tenho 1000 alqueires e vou colocar lá 1000 vacas e beleza. 2000 vacas. Né? Então, é muita terra, muito trabalho, muita lida, entendeu? Muita cerca. Você pode colocar 7 vezes mais isso. Entendeu? A última pergunta nesse primeiro bloco, pra gente já passar pro Neto aqui, que eu quero entrar num assunto com ele aqui, é a questão do bem-estar animal. Quando a gente fala de pecuária intensiva, a gente consegue chegar num ponto de equilíbrio? Cara, na verdade, quando você fala em pecuária intensiva, isso aí já vem junto, entendeu? Isso aí hoje, para você ter uma carne de boa qualidade, para você ter, né, uma proteína de boa qualidade, uma produtividade alta. Se você não tiver isso junto, você não consegue.
Legal. Existe uma normativa das organizações nacionais e internacionais Tem. sobre bem-estar animal? Tem. Existe, agora eu não vou lembrar certo para falar para você o nome, mas existe certinho. Os requisitos básicos Sim. de bem-estar animal. Para você conseguir até bonificação na carne. Entendeu? Show de bola. Deixa eu falar com o Netão aqui. Ô, Netão, chega mais. Chega mais aqui. Vamos falar mais perto do microfone para nós... Vem que você não vai escapar, não. Chega mais perto aqui, que agora nós vamos falar de commodity, mercado internacional. Daqui a pouco nós vamos falar com o patrão. Deixa o patrão pro final aqui, que depois nós vamos pegar meio... Ele tava achando que ia ser fácil, mas vamos chegar com pergunta difícil. Mercado internacional, commodities. Esses dias agora saiu uma notícia, Neto, sobre doença da vaca louca. Acho que é isso. Sim, teve um probleminha sanitário, mas eu creio que não perdura muito. Não perdura. Sim, já estavam vendo formas de passar por cima disso. Não é sistêmico. Não é isolado. sistêmico, não? É endêmico, né? Vamos falar assim. É um Endêmico. caso isolado. Um caso não isolado. Eu vi essa notícia lá. Como é que tá as perspectivas no mercado financeiro, a questão do Brasil perante o mundo, que nem o professor Neto estava falando aqui agora, o doutor Neto estava falando agora sobre... Nós ainda estamos engatinhando no mercado agropecuário, né? Sim, mas você pega assim, muitos dizem que o Brasil é o país do futebol. No exterior, o Brasil é o país da pecuária e da agricultura, né? Você pega hoje, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, mas tem 215 milhões de cabeças de gado. Então... É o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo. Você pega na soja, por exemplo, nós produzimos 135 milhões de toneladas de soja ano, né? E em commodity também somos... Para quem não sabe o que é commodity, commodities são matérias-primas que são produzidas em grande escala. Vai ser o exemplo da soja, do petróleo... Do milho, do trigo. São matérias-primas que são produzidas em grande escala. Então você pega o Brasil, ele é o maior exportador de soja e é o quinto, se eu não me engano, maior exportador de commodity de soja no mundo. Então hoje você pega assim, o Brasil... Na pecuária e na agricultura, nós estamos muito bem representados, né? Quais são os países referência hoje em pecuária que a gente tem que tirar o chapéu? Na pecuária, o Brasil, eu acho que vem encabeçando, assim, tanto entrando no que o doutor falou da tecnificação, né? Ainda tem muito caminho para andar, mas eu creio, assim, que questão de sanidade, questão de produzir mais gado em menos espaço, porque querendo ou não, hoje a soja, a madeira, ela vem tomando um pouco de conta, mas a evolução do Brasil nesse ponto está muito grande. Eu acho que não... Hoje, para bater a qualidade de carne que o Brasil produz, não tem outro país assim que você... Qualidade em volume, né? Isso. E tem você comentou aí que tem esse tipo de problema, né? Que a gente consegue acrescentar e conseguimos amadurecer mais. Mas qual que é o principal problema para a pessoa do Brasil, no qual impossibilita dele ser o mais alta referência, ou seja, exportar mais? Qual que você analisa como profissional? O que você acha que deveria melhorar? Além da tecnologia e etc. Exportação hoje no Brasil ela é um número representativo, mas ainda o consumo interno do Brasil é muito grande, né? Você pega os outros países, eles não são como o Brasil, assim, hoje você fala assim, porque a carne tá cara, assim, mas você pega Europa, você pega Estados Unidos, não é todo mundo que come carne todo dia. E no Brasil hoje ainda conseguimos comer carne todo dia. Então eu acho assim que, se você for ver o Brasil nesse ponto... Ele tá muito bem, né? Não, assim, não tem muito o que acrescentar disso, né? Mas eu acho que... Na verdade, hoje vai muito para o Oriente a carne. Se 400 mil pessoas que não fazem ingestão de proteína superior a 2 ovos, vamos dizer, ingerissem carne, não teria proteína animal no mundo para sustentar. Então a produção ainda é inviável. Quando eu pergunto, os Estados Unidos é um grande produtor de carne em volume, em pequenos espaços, que é o que o doutor nos falou de... Intensividade. Intensivo e pecuária de ciclo curto em pequenos espaços, né? Esse bezerro ele já nasce e já é abatido aí na casa dos 12 meses aí. Então, os Estados Unidos ainda é a referência em velocidade de produção de carne bovina, né? Outras proteínas, como a do porco, a do frango, aí nós já temos tecnologia competitiva e suficiente para isso. Mas na pecuária, um boi, ainda nós temos uma pecuária de ciclo longo, um boi de 3 anos e meio, que hoje vem encurtando pela necessidade até da exportação desse boi China, que é um boi que tem que ser exportado com 4 dentes.
Então, se ele tiver mais que 4 dentes, que seriam 2 anos, né, doutor? De idade, ele já é inviável para exportação e ele cai no mercado interno. O problema do mercado interno é renda per capita, que daí é outro assunto que nós não vamos entrar nele. Mas eu acredito que ainda se consome muita carne. Hoje, São Paulo, só a cidade de São Paulo, vamos falar de São Paulo, que é uma das metrópoles, acredito que é a maior metrópole nacional, ela consome 22 mil toneladas de carne dia, de carne bovina, fora a grande São Paulo. Então é muito consumo de carne, mas tem espaço para crescer muito ainda, desde que, vamos dizer assim, a renda per capita cresça junto, né? A demanda existe, a produção que hoje é realizada não é suficiente. Eu acredito que essa produção intensiva que o doutor falou é o caminho, e quem ficar fora dele vai ficar fora da pecuária. Devido à imobiliária Ibaiti aí trabalha, sabe o preço que vale um alqueire de terra. Hoje na nossa região não se fala em terra de menos de 100 mil reais o alqueire. E para você produzir 100 mil reais, para você retirar esse investimento, você tem que ter alguma coisa de ciclo muito rápido. Então, vamos ter que partir para um caminho. A nossa região já vem melhorando, já é uma região produtora de silagem, ela já suprimenta bem a coxo. Hoje, inviabiliza um pouco a produção da carne feita com ração, vamos dizer assim, né? Naquilo que você falou da produção mais do hiper precoce, né? O hiper precoce vai ser o garrote, vai ser matado entre 12 e 14 meses. E enquanto nos Estados Unidos já é viável fazer ele, no Brasil ainda não... E o que falta para essa otimização? O que realmente... A gente sempre fala, bate no ponto da tecnologia, mas é a cultura do brasileiro, do produtor brasileiro? Eu passo a bola pro doutor Antenor, para ele falar um pouco disso. Ele que entende mais de nutrição, de conversão alimentar. Exatamente o que eu ia falar, taxa de conversão. Isso. Porque no mercado... E outra coisa, fisiologia animal, genética animal que vai levar que, na a esse verdade, caminho. a gente tem que entrar naquela questão que todo produtor faz, na verdade, a pirâmide de ponta cabeça, né? Então, a gente precisa sempre que vai pensar, vamos ter uma propriedade. Primeira coisa, os caras têm que conhecer lá na propriedade. Água, né? Alimento de boa qualidade, né? Depois ele vem em topografia e tudo mais, mas ele tem que fazer isso na base. Ter uma alimentação, né, em abundância, para daí ele conseguir fazer todo esse ciclo completo. Tendo alimentação, aí a gente vai entrar em questão genética, né? Os cruzamentos que existem hoje em dia, né, para a gente conseguir viabilizar esse animal hiperprecoce, né? Então, se não fizer isso, a gente não consegue ter a questão do ciclo curto, né? Pode falar. Isso aí, eu falava um tempo atrás com o doutor Antenor, a genética, hoje tem muita genética híbrida, muita genética de ganho de prova, vamos dizer assim. É igual um cruzamento de um cavalo com um burro, dá uma mula, por exemplo. Isso, hoje o cruzamento do gado mais conhecido é um taurino com um zebuíno, resumindo, um Angus com Nelore, que vai dar um F1, que é um animal que tem rusticidade E desempenho. Desempenho híbrido, né? Só que ele tem necessidade. É um animal que tem uma exigência, principalmente nutricional, né? E também sanitário. Maior. Nós temos esse parecer de vocês aqui de viabilidade, por exemplo, desse animal, baseado na geografia local. Foi o animal que se adaptou à nossa climatologia aqui e ao nosso jeito de manejar? Ou esse é um exemplo de animal a nível Brasil? Mas eu acho que dentro da nossa região existem micro-regiões. E dentro dessa micro-região, cada produtor tem um sistema. Hoje, a produção de capim tem que ser tratada como uma produção de lavoura. É igual a gente pensa que capim não tem que adubar. E aí o gado não come o capim nutricional bem. Isso. E não dá desempenho, né? O que o doutor falou no início, o extrativismo, né? E ainda tem o convencional que opta por uma pecuária mais longa, mas o extrativista ele produz como pode, dentro do que pode. Faz o melhor que pode com o melhor que tem. Mas vamos dizer, dentro da nossa região aqui, pega aqui a Vila Guari, é uma região daqui para baixo, ótima para
para pecuária. Pega lá em Ribeirão Claro, ótima para pecuária. Vai para o lado da Jabuti. Ventania aqui, já é mais difícil, já é um gado mais europeu. Então, dentro de uma mesma região e dentro do estado do Paraná, existem vários microclimas distribuídos que se adaptam a cada tipo de gado. Será que isso tem a ver com a geologia, doutor? A geografia, Porque, né? eu digo a Altitude. geologia por quê? Altitude. Porque às vezes o tipo de terra, Geografia. ele produz um tipo de capim que um certo tipo de gado Não, adapta melhor. mais relacionado à altitude. É mais frio, geografia. mais quente. Tem um estudo da PUC de Curitiba, que se chama IGASE, que ele diz sobre a adaptação fenótipo geografia. Cada tipo de animal vai se adaptar. O animal que está no mais baixo tem que ser um animal mais zebuíno, pelo mais fino, para se adaptar àquele ambiente. O mais alto, mais frio, mais pelo, para ele se defender mais dos intempéries. Aí. O cruzamento existe em todo o Brasil, entendeu? Só que daí dentro de cada região, às vezes, vai para um animal mais puro, vamos dizer, e em outros lugares mais para o cruzamento. E um resumo lúdico, cada um tem que ver o número da calça que ele serve. É. Exatamente. Só, ó, gente, uma coisa, por exemplo, que eu falo sempre, porque nós estamos falando aqui de papo sério, não é papo de moleque. Primeiro, Por quê? pessoas vivem eu digo assim, por quê? Porque vou te explicar o porquê. Hoje a pecuária jovem tá na área, quem tá entrando mais técnico. Viu? Por quê? Eu falo assim, ó, pessoas vivem de emoção, negócio vive de lucro. Por exemplo, eu sou um consumidor. Eu me preocupo se a carne que eu tô comendo, o boi lá foi bem criado, foi tratado com educação, com respeito, no aspecto assim, ser humano. Eu quero saber se o boi que eu tô comendo foi bem tratado, foi bem nutrido, fez o seu papel dignamente, foi feito seu abate, seu cuidado adequado, você entendeu? É isso aí. E aí, assim, mas eu sei que pessoas que vivem disso têm que pensar em retorno financeiro. Então, quando a gente fala de criar proteína, a gente tem que falar de taxa de conversão, ciclo curto. Nós precisamos se adequar ao modelo de negócio que dá certo. Vocês, como especialistas, entendem disso, estão bem sabidos disso, isso que a gente precisa propagar. Gente, por exemplo, na voz de vocês, nós vamos mostrar para a sociedade que está nos assistindo qual que é o modelo de negócio da pecuária que dá certo. Você vai produzir, por exemplo, uma qualidade de gado devida à sua localidade, intensificação, nutrição animal, pensar em água, porque tem gente que fica pensando que açude de curva de nível, que aquela água suja, podre, o gado vai para frente, não vai. Então a gente sabe disso, que nem o doutor tá aqui, vai falar sobre isso agora. Não, o mais importante dentro da produção pecuária, a produção pecuária ela tem 3 estágios, né? A cria, a recria e a terminação. E você pode estar dentro das 3, ou de uma só, ou de 2. E a água é o mais importante. A água que você pode até ter uma pastagem de média qualidade. Mas se tiver uma água de boa qualidade, você vai conseguir fazer um bom trabalho de produção. E como que o pecuarista, o produtor rural, consegue ter essa medição? Realmente pelo pH da água? Até ia perguntar em cima do que o Natan está falando sobre a questão do cloro também, porque é uma coisa muito polêmica. Tem gente que fala que o cloro não é bom para o animal. Eu acho que o doutor está aqui para esclarecer. Seria o mais recomendado. Se eu quiser colocar água da Sanepar ali uma resposta simples. Cara, a água tem que ser assim, ó. Se você tem coragem de beber, a água você tem que dar pro bicho. Simples, entendeu? O cuidado que tem para você obter resultado, o animal que vai ser abatido, ele não pode ser um animal judiado que ele não vai obter resultado. O animal tem que ser criado, muito bem criado. Até nessa questão de que o Natan falou de Sanepar, porque a água da Sanepar tratada é clorada. Para avicultura, nós tomamos, hoje o ser humano toma uma água com cloro 0,4. Mas para avicultura tem que ter um 3. 5 ou 6 vezes mais que o ser humano. Agora, já pro gado, eu já não sei se o cloro pro gado tem um bom Cara, eu não vou saber falar para você agora a quantidade ideal, mas tem que ser uma água tratada, entendeu? Porque senão a água é meio de contaminação, entendeu? Você pode ter uma água contaminada com E. coli, com salmonela, com um monte de coisa. E isso vai vir desenvolver doença dentro do teu confinamento. Se a gente falar, doutor, já falando do doutor, daqui a pouco nós vamos falar pro Netão, pro Jorge também. Se a gente fosse falar assim, ó, se a gente for fazer um estudo, pasto um do lado do outro. Os bezerros nasceram no mesmo dia. Tratado no pasto, no sal e na água suja. Pasto tratado, água limpa. Mesmo sal. Mesmo sal. Eu diria. O desempenho em termos de resultado final.
Cara, você vai ter uma taxa muito grande. Dá uns 5% de diferença? 10. 10%. Ou Pronto. mais. Outra coisa Ou muito mais. importante, quando o bezerro nasce, qual que é o tempo que ele tem que ficar sendo amamentado? Pra ter realmente um resultado... Isso aí já é um assunto profundo, que eles vão responder sobre isso aí, mas acho que praticamente nesse mercado de vaca branca não tem Não essa tem. preocupação. Depois a gente pode chegar nisso. Pode chegar nisso, né? Porque vai influenciar lá no... No hiperprecoce, É, como fala, vai já influenciar. tá lá na vaca, né? O bezerro que vai Mas a controlar. questão da água, cara, é assim, ó. Você imagina uma água de baixa qualidade, com o animal defeca ali dentro, com o animal urina ali dentro, aquela água fica parada ali, quente, frio. Não dá fica- certo. O limitador na Não cria, já que foi falado, na cria vai ser a produção de leite da vaca. É. A vaca vai beber barro. Imagina. Vai ser refletido do Então, é isso que a gente precisa Entendeu? saber. Então vamos olhar Imagine- para a câmera aqui e deixar bem claro, o pessoal olhando aqui. Água suja para gado não dá certo. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter uma boa animal com qualidade, você vai desistir logo. Ou você dá água limpa pro teu gado, ou você esquece. Sim. Acabou. Isso. Ou você vai morrer, você vai ficar para trás. Porque quem tá mexendo com gado hoje com baixa performance, não tá aguentando, doutor. Não. Não tá aguentando. Ô, Jorge, você sabe disso. Não, é o que fala, vai vender uma propriedade, uma fazenda, fala-se nas aguadas. Se ele tem uma água corrente, já é um ponto positivo, né? Tem bastante água corrente, o gado vai beber água, né? A água ideal seria uma água mais quente, né, doutor? O gado gosta de água morna, mas não de Mas- água suja. Não é água Mas de represa. entre uma pessoal. água suja e uma água corrente, a água do rio vai ser melhor. É. Posso falar uma coisa agora? Deixa eu perguntar eu queria falar sobre automação. Quem seria a pessoa mais adequada pra gente falar de automação? Em que sentido, doutor? No manejo. Posso perguntar pra você, Jorge? Já que você tá com o microfone aí. Eu queria saber o seguinte, porque o que eu vejo, Diógenes? Pra gente mexer com um exemplo assim, vamos falar que a grande maioria de pessoas aí trabalha com X cabeça. Mas o manejo, o lidar, o chamar, o tocar o gado, o ter que tratar com a ração, o ter que colocar água limpa, o ter que higienizar. Precisa de pessoas. E pessoas, tem gente que não está conseguindo mais fazer gestão de pessoas. Existe já tecnologia chegando no Brasil a um nível que o cara pode ter um sítio aqui intensivo com 100, 200, 300, 500 cabeças e a máquina, o robô trabalhando para ele, dando água e dando ração e chamando o gado, tudo. Já estamos chegando. Então, Vamos ver Sérgio, isso. O que acontece? É o que eu falei, cada um tem um modelo para se seguir. Conforme que você tem que se adaptar dentro daquilo. Eu conversei, o Neto estava junto com um produtor de Rondônia sábado. Ele tem 4.500 alqueires. E dentro desses 4.500 alqueires, ele divide lote de vacas paridas em 150 vacas. Eu acredito que é um ponto importante. Porque ele trabalha com monta natural. Os touros vão trabalhar melhor no lote de 150. Porque no lote de touro sempre vai ter o dominante que vai bater nos outros touros. Então com 150 vacas você vai controlar melhor. O coxo de sal vai servir melhor esse gado. Porque o gado vai chegar melhor no sal. Então, mesmo em uma área de grande extensão, se você tiver uma divisão boa, você vai conseguir. Automação. Hoje existem, por exemplo, se você suplementar um gado a coxo, hoje tem o vagão forrageiro. Ele retira a silagem do monte, ele bate ela com ração e ele joga ele no coxo. Isso já é uma inovação acoplada ao trator. Né? Já é inovação em relação a gado confinado. A cria é o calcanhar. Hoje ainda tem que se formar profissionais que tenham aptidão, zelo e gosto pela cria. Porque o bezerro ele tem que ser pego no momento do nascimento. Tem que ser feito a famosa, vamos falar na linguagem Mexer no umbigo do bicho. boiadeira, a queima do umbigo, né, dele. Tem que ser feito ali a queima do umbigo, um remédio. A maioria, esse é o assunto do doutor, mas a maioria dos bezerros na nossa região nasce com deficiência de ferro. Tem que ser feita a injeção ali de ferro no momento do nascimento, na maioria dos bezerros. E isso para ter uma performance, já começar bem a história do indivíduo. Cortando um pouquinho. Esse desempenho tem um trabalho, cara, posso até pesquisar e passar. Isso aí foi desenvolvido já faz uns 10 anos atrás, que é a anemia ferropriva. Isso tem muito em leitão, todo mundo dá ênfase em leitão, a vida inteira fez. Só que tem um trabalho desenvolvido nisso aí, de fazer a suplementação de ferro via injeção.
ali no dia que nasce e também próximo da desmama. E isso deu bastante, uma taxa bem expressiva assim, de desempenho. Entendeu? Então isso aí é muito importante. Agora, muito importante. para isso precisa daquele boiadeiro, você tem que identificar o funcionário que goste da cria, né? Entendeu? Aquele animal, ao nascer, ele vai e cuide realmente, cuide com carinho, né? Queira ver nascer e se criar, não só nascer. Então, o manejo de uma boiada, por exemplo, de engorda, já é diferente. Ela já é diferente do manejo do boiadeiro que lida com gado de cria. Ele vai rodar o gado, ele vai botar sal, ele vai ver se tem algum animal com alguma lesão, alguma bicheira, vai curar, mas... Salga o coxo, acabou, né? Foi embora. Agora, a cria, ela vem diminuindo, ela vem ficando a cada dia menor em virtude disso. E Baiti, vou voltar pro meu assunto, que eu queria falar nisso, que é o comércio. E Baiti, pela centralização, e Baiti está num corredor entre norte e sul do estado do Paraná, está próximo a São Paulo, ela tem uma área muito comercial para o gado. Vem gado do Paraná inteiro para ser vendido aqui em Baiti. Em 2020, nós conseguimos comercializar 60 mil cabeças. Então, para o município que nem Baiti, é muito interessante. Até o município falou que a taxa de repasse, em virtude do Fundo Rural, aumentou, né? Foi gerado vários empregos em cima disso, né? Fomentou o produtor de qualidade, porque o leilão viabilizou vender, sempre o lema é vender boi de qualidade para gente de sucesso, né? Porque quem trabalha com qualidade, com certeza vai ter sucesso. E funcionou. Uma frase que foi falada em uma das reuniões foi que o leilão de Baiti aqui deixou de ser regional, né? De ficar só centrado aqui, para se tornar um leilão de âmbito estadual e interestadual, porque não... Ele tem visibilidade para fora do estado também hoje. Então, Baiti, eu acredito que hoje é a melhor praça de leilão do estado do Paraná. Aqui tem mais visibilidade, né? Não vou falar em números, mas aqui atrai mais atenção. A nossa empresa era uma empresa itinerante. Ela itinerava em 13 municípios. Hoje nós focamos, depois da pandemia, mudou. Grandes empresas do mercado até desapareceram, outras ficaram menores, porque ela deixou de ser, porque ficaram offline. E o mercado de leilões se tornou online. E nós já estávamos inseridos dentro do online. Então, hoje o nosso leilão presencial é pequeno, né, em pessoas, só que pela transmissão ele vende para o estado inteiro. Então ele tem lá na divisa, lá em cima, Paranavaí, vai para todo lado o gado. Então, no entanto, esse ano conseguimos dar um automóvel, que a Renata e o Valdinei Cardoso foram premiados, um automóvel 0 km para os clientes, porque merece. Os clientes regionais têm contribuído, têm melhorado. Eu faço o ranking do produtor do melhor bezerro, né? Temos produtores cada vez produzindo melhor e mais, né? E trazendo mais qualidade. Então, eu acredito que o caminho é esse daí. Legal. Você sabe o que eu falo, assim, gente, como a gente está falando sobre pessoas de demonstrar um negócio de lucro, né? A gente ainda vê que graças a Deus, o trabalho com os animais estão sendo bem humanitário, a gente está se preocupando com o bem-estar animal e tal. Mas a gente for pensar no nível de futuro, né? A gente já falando de commodities de carne, mas commodity de milho, que faz a ração pro bicho. Né? Daqui a pouco eu vou perguntar pro Netão. Já vou perguntar, Netão, sobre commodities, a influência que isso dá a nível de margem, sabe, pro produtor. Mas a impressão que a gente tem do futuro, os bichos que a gente tem que tirar o chapéu da avicultura, porque os bichos concentrar 30, 40 mil cabeças de ave num barracão e nenhum ficar doente, e sabe assim, essa coisa essa excelência que eles têm hoje em taxa de conversão de proteína, os caras... Fantástico, né? Sérgio, eu acredito que... Eu falo sempre, eu sou muito amigo ali do seu Oswaldo Maceira ali. E eu visito e vejo a estrutura que eles têm hoje. Os frangos têm ar-condicionado, né? O dia que o boi chegar nessa excelência, aí vai ser diferente. Que por enquanto, ainda nós vivemos na terra do oba-oba. Tem terra sobrando, né?
Infelizmente, estamos tendo eu não me agrada essa entrada da floresta, que eu acredito que nós teremos muitos desses nossos municípios menores se tornando cidades fantasmas, que subsistem da pequena produção, e essas pequenas propriedades, virando floresta, elas não vão gerar mais economia familiar, que é tão falada, né? Que a nossa região tem isso, né? Muito. Ainda tem. A nossa região funciona, eu até falo que ela funciona. O leilão, por exemplo, eu já fiz leilão no maior município produtor de gado naquele momento, que é a Ortigueira, de onde eu venho. E ele não tinha o mesmo respaldo que tem Ibaiti, porque são grandes propriedades onde o produtor não mora lá. Ibaiti, o fazendeiro de Ibaiti, o sitiante de Ibaiti, o chacreiro de Ibaiti, ele mora na propriedade, ele produz e está aqui. Então, e essa invasão, que é a invasão capital financeira, o jogo realmente vem para derrubar as outras produções. A curto prazo parece interessante, mas a longo prazo nós corremos o risco de criar cidades fantasmas dentro do Norte Pioneiro em virtude disso. Tem o cara que tira o leite, faz o queijo, né? Ainda produz o bezerro de leite, que tem um valor no mercado. Eu não estou falando só daquele bezerro de qualidade. O cara que tem o bezerro, ele tem a vaquinha de leite, tem um boi Nelore e produz um meio sangue ali, que tem seu valor no mercado. O que eu falo, o boi China, tão falado hoje. O boi China não é um boi de excelência, de acabamento. O boi China é um boi de 4 dentes, não precisa ter muita gordura, porque ele tem que ir desossado para exportação. Então, um boi que tenha carne se encaixa no padrão. Um boi mais enxuto, não tem tanta cobertura. Então, o nosso medo é isso daí, né? Que a região tem um enxugamento dessa região, área rural, que ainda é muito rica, em virtude da floresta. É o deserto verde. Ó, eu tava falando aqui desse negócio de excelência, esse assunto que nós estamos batendo. E lógico, pra gente chegar no nível de frango hoje com ar-condicionado, fazer isso com boi, mas eu acredito que ainda é uma tendência pro futuro. Mas quando a gente fala de realidade, de pequeno agricultor, esse cara que a gente quer, que sobreviva, que tá aqui do nosso lado, que é nosso irmão, nosso parceiro, em algum momento já tá chegando a tecnologia, a informação tá chegando hoje em comunidade, tanto é que você já falou de leilão, e nós vamos entrar nesse assunto de leilão já. Essa tecnologia, essa informação já está chegando no pequeno produtor. Antigamente não tinha muito esse acesso. Eu acho que nós temos que, talvez, essa iniciativa privada, as instituições governamentais, criar um modelo de negócio de gado intensivo para o cara produzir isso aí em pequena escala no sítio dele. Sérgio, mas hoje tem. O doutor Antenor tem lá na Direta Animal, de um parceiro em comum nosso, que se chama... É o Grupo Genário das Rações Agrárias. Uma ração onde você pode fechar o animal em modo intensivo, sem volumoso. Sem volumoso é sem feno. Sem silo, sem feno. E você coloca um saco de ração num carrinho de mão e trata do boi só com a ração. Que é uma ração produzida por esse Grupo Genário, que é Rações Agrárias. Quem quiser conhecer. E o que eu falo, e eu vinha falando com o doutor Antenor, a loja dele e o meu escritório não é só para fazer venda. Eu acredito que a primeira venda que eu faço foi um golpe de sorte. A segunda venda, eu estou credibilizando um cliente. E o cliente pode vir no meu escritório para saber preço de boi, para saber mercado, para saber o que está andando. E na loja dele ver o que funciona. Não precisa comprar, mas vai escutar. Ah, não, isso aqui é caro, para mim não funciona. Pede orientação. Pede orientação, é isso que ele falou. Já falou de orientação já. Eu quero falar o seguinte: o commodity, que a gente já vai chegar com o Neto para perguntar agora, mas a commodity influencia o preço final. Talvez muitas vezes é boi magro, boi gordo, não sei se e o boi precoce, né, que talvez os tipo boi China. Mas às vezes o bem-estar animal, alguns fatores nutricional, de sanitário, talvez não tem tanta variação assim na roubo do boi hoje. Impressão minha que eu tenho. Mas assim, no preço da ração, doutor, a commodity meio que tabela, né? Na verdade, assim, aqui na nossa região a gente tem muito pouco aquela questão de bonificação na carcaça, né? Porque às vezes você depende de ter um volume maior e tudo mais para você ter, vamos dizer assim, um valor agregado, né? Mas eu diria assim, quando você pensa num ciclo curto,
Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que fazer um investimento muito alto. Cara, não é investimento muito alto. Às vezes você começa ali com 5% da tua propriedade, independente do tamanho dela. E vai intensificando. Por quê? A pessoa fica falando assim, é só tratar, ração. Não é só a questão da ração. É a questão de você nutrir bem teu pasto. Uma informação, por exemplo, aqui na nossa região, é uma região que é muito fraca de fósforo. E ninguém faz adubação para isso. Entendeu? Para você melhorar o pasto. Quando você melhora a pastagem, hoje a pastagem é o alimento mais barato que tem. Por mais que você faça vamos dizer assim, eu vou fazer uma adubação bem feita e tudo mais, por mais que você gaste ali, mas ali você vai ter uma taxa de desfrute muito maior. E ali você vai conseguir antecipar seu gado muito mais, uma taxa de lotação muito maior. E daí, nisso você tem rentabilidade para você poder ter um ágio nesse meio e poder gastar no final, entendeu? Se você for fazer a parte da terminação. Mas como o Jorge disse no início, você pode fazer, cria, recria e engorda. Não é porque você tem uma propriedade pequena que você não pode fazer, você consegue fazer. Por exemplo, faz uma recria, né? Uma recria demanda de menos áreas, demanda de menos valor ali na parte nutricional, né? Dá para você fazer uma forrageira de custo muito baixo, né? Hoje tem capiaçu, tem sorgo, tem 1 milhão de opção, entendeu? Esses capins em comum aí, o estrela africano, o Tifton, Excelente. são excelentes. Fácil de plantar. Consegue o que vai mudar é o que está debaixo dele. Então, é isso que a gente precisa deixar bem claro. Gente, não adianta você ter um capim bonitinho, que você acha que tá bom, se você não faz um estudo do valor nutricional do teu capim, se você não aduba e não faz a recomposição. Qual que seria O grande erro tá no produtor que ele só quer extrair da terra, né? Ele não olha para ela e pergunta o que você está querendo. Exatamente. Então não adianta ter aquele capim bonito verdinho se ele não está bem nutrido. Não é só nutrir o boi, você tem que nutrir o capim, porque o boi come o capim. O Sérgio, o que eu falo hoje na minha linha de negócio, que é o leilão, eu não tenho como formar profissionais em institutos. Então a minha empresa tem que ser uma escola. Eu tenho que trazer o cara de vendas e falar para ele, você vai vender. Desafiar ele a vender. Tem que trazer a pessoa que vai cuidar do escritório e falar, você vai ter que aprender a administrar um escritório vendendo boi. Eu tenho que pegar esse profissional que você falou aí, falar para ele, você tem que trabalhar. E eu acredito que cada empresa, empresa rural, vamos dizer, hoje eu falo do pecuarista profissional, ele tem que formar a base dele. É o que o Andenor fala, é a pirâmide. Nós temos que pensar em formar a base. Hoje tem muito... O fazendeiro tradicional ainda existe na nossa região, mas ele está se extinguindo. Hoje tem empresários da cidade que investem em terra, né? E em cima dela tem um sistema de produção que é uma poupança, um investimento. Então, o recado é esse, é fazer da sua empresa, fazer da sua propriedade uma escola de formação. Realmente ter profissionais que queiram se dedicar e se comprometer com aquilo. Eu acredito que aí é o primeiro passo. Aí depois disso você vai trabalhando. Falando um pouco do passo a passo, a pessoa comprou o sítio. Qual que é a primeira coisa que vocês já recomendam? Não, vou trabalhar com pecuária. Isso que eu ia falar agora. Porque na verdade é assim, cada propriedade é uma situação. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a pessoa ele tem que entender que não é o que está dando certo pro Jorge, vai dar certo pro Natan, vai dar certo pro... Entendi. Não, entendeu? Cada propriedade... Cada roupa tem um número. Cada propriedade existe uma estratégia. Pode ser assim, você engorda, ele engorda. Mas dentro da sua propriedade é uma necessidade. Dentro da minha propriedade é outra necessidade. E a pessoa acha que assim, vou fazer, depende de muito investimento, é muito dinheiro. Não, cara. Hoje você tem um monte de meios aí de você fazer estrutura de... E até as aptidões individuais. Se o cara quer criar, se ele quer recriar, ou se ele quer terminar. Eu gosto mais de ver o bichinho nascer, porque eu dou uma atenção mais, eu acho legal isso aí. Mas ele tem que ver se aquilo ali é viável para onde ele está. Entendeu? Porque se às vezes... a propriedade comporta esse tipo de estrutura, né? Se a propriedade comporta e se aquilo ali ter sucesso é construção, você não fala. Você tem que construir. Eu acredito criar, por exemplo, a cria, ela funciona de média escala acima. Acho que é isso, né? Sim. Para você fazer volume. Você tem que produzir volume. A cria é um sistema de produção.
Então, a recria já é melhor. Você recriar, a terminação, você colocar a terminação, a gordura, o padrão de exigência já é mais difícil. Mas a recria ali no meio, por exemplo, a recria de uma novilha, é um trabalho interessante de se fazer. A taxa de lotação pode ser maior. Tá vendo que legal? E taxa de lotação. São termos que a gente precisa colocar na pauta. E o ciclo é curto. E o ciclo é curto. Tá, então para Do sítio. Você está falando de um sítio de 10 alqueires aí. Tá, exatamente. Então, assim, pra pessoa que realmente não tem noção, tipo, por exemplo, meus pais. Meus pais chegaram faz o quê? Vai fazer quase 2 anos que a gente veio pra cá. A gente não tinha experiência nenhuma. O que você realmente recomenda? Comece com cria, recria, o que vocês, né, inclusive, que fique mais fácil, tanto pra ele administrar... Vou começar a experimentar. Exatamente. Em que tamanho de área? Não, daí vocês, tipo... 10 alqueires. Isso. 10 alqueires. Qual que é o mínimo? Eu acredito que em 10 alqueires eu faria uma recria, compraria novilhas desmamadas e faria uma recria delas. Com certeza. E daí a taxa de lotação vai depender muito. Se você vai fazer só a pastagem de boa qualidade ou se você vai ter uma forrageira. Entendeu? Porque a forrageira que a gente fala é assim, eu tenho 10 alqueires, mas eu planto 2 alqueires na pie. Na pie, se você fizer uma adubação boa, te dá 3 cortes no ano. Né? Nós temos as fases, né? Tem o inverno aqui que tem que daí você tem que ter, vamos dizer, eu quero manter aquela taxa ali, eu quero manter os animais desenvolvendo, crescendo, engordando e tudo mais. A gente sempre comenta da ração. O silo não consegue, por exemplo, a silagem de milho não consegue substituir uma ração? Depende para quê? Eu acredito que consegue manter se for para mantença, se for para você manter o animal, é um excelente produto. Agora, se for para você engordar... Visando a pessoa que acabou de comprar o sítio. Se você tiver 10 alqueires de pasto, você vai comprar 30 novilhas e vai manter essas novilhas com sal proteinado energético. De alto consumo. No verão. Baixo consumo no verão e alto consumo no inverno. E daí no inverno, se a tua pastagem cair muito, tiver um ano atípico, muito seco, com geada, aí é o momento de você ter lá um pouco de volumoso para você não deixar ela cair demais. E o volumoso pode ser o da Pie ou o Capiaçu? Os melhores, né, da região. Na verdade, eles são... Depende, porque eu diria assim para você, vamos dizer que você tem uma área ali de 2 alqueires, um alqueire dentro dessa propriedade, para você plantar. Só de pasto. Quando você planta um napier, aquela área ali, teoricamente, ela só fica pro napier. Se você planta um sorgo, você pode ter uma aveia no inverno naquela área. Então, você pode ter um pastejo verde, que é o típico, milheto, né? Tá usando? Parou, parece que meio sumido. Milheto. Não, temos na Direta Animal, inclusive, lá para vender. Até eu ia falar para vocês, porque assim, eu vou chutar, eu não sei se eu tô meio por fora. A tonelada de silo hoje tá o quê? Uns 450? É isso aí. Mais ou menos, né? E a ração pronta, terminal, pronta, 100%. Quanto tá o quilo hoje? Só pra gente passar para nossos telespectadores, o preço de uma ração hoje. Eu sei que hoje nós estamos em final de fevereiro de 2023. No mercado, você vai ter aí de R$1,60 a R$2. Barato, hein? Barato. O quilo? O quilo. Barato. Rapaz, o quilo. O cara tem que ter uma fórmula... Tem que ter ali a proteína, tem que ter o carboidrato da complementação, tem que ter o núcleo. É caro. Tem que ter pronto. Rapaz, eu acho que é barato. Produzir tudo isso aí e entregar prontinho, embasado. Deixa eu falar pra você, por que é caro? Não é que é caro. Ela impacta no final do preço final. Mas aí que eu ia chegar, que eu ia perguntar pro Neto, é o seguinte, exatamente em cima disso, porque é o seguinte, as commodities põem preço em muita coisa. Por exemplo, assim, é difícil a gente mensurar, viu, Diógenes e Neto? Por que eu vou chegar a R$1,60, R$2 o quilo da ração? Mas o cara que te vende a R$1,60, R$2, não é porque ele tá te vendendo caro, que ele tá te ganhando muito. É porque o preço do milho tem uma tabela, o preço da soja tem uma tabela, o preço dos componentes do núcleo tem uma tabela. Isso, a indústria, ela simplesmente ela mistura tudo isso e te entrega e ganha 10%, 20% ali na selo, na embalagem. Mas não é que a ração tá chegando caro hoje, porque a indústria tá ganhando muito. É porque a commodity custa muito caro, você entendeu? Tudo é tabelado a nível caro. Entendeu? A semente para você plantar tá caro, o insumo tá caro, o diesel tá caro.
E aí, quando a indústria tá te vendendo uma ração, você não pode falar pro cara que ele tá te vendendo caro. Porque, na verdade, custou caro para ele. Não que ele tá vendendo caro, mas é que a gente tem que pensar assim, ó, para você fazer a terminação, o animal ele vai comer de 1 a 2, às vezes até 2,5% do peso vivo. Sim, sim. Não, aí mas você tipo vai assim, trabalhar com uma diária, contando com tudo aí, de R$25. Sim. 20 a 25 mas reais. é que daí que eu fico pensando assim na questão daquele negócio de commodity que eu tava falando com o Neto aqui. Tipo assim, de você saber que as commodities estão com preço elevado, o preço da ração tá caro, mas o mercado ele fica brincando demais com o preço da roupa do boi, judiando de quem é a mão de obra, que é o criador que faz esse manejo, você entendeu? Parece que assim, as commodities, o jeito que o mercado financeiro hoje trabalha em cima de... É que o mercado de commodity ele é mais um mercado de aposta. É mercado de aposta, é mercado especulativo, você entendeu? Ele força demais, que nem agora surgiu uns boatos aí, aquele canal Agro Business lá, que eu acho que eu tava seguindo esses dias lá, eles estavam falando, Rural Business, né? Eles estavam falando sobre a especulação do soja. Como o mercado quer brincar a nível especulativo, para judiar do produtor final e jogar o preço da soja para baixo bem na época da colheita, assim, entendeu? Então, assim, isso judia um pouco. Essa especulação mercadológica. Não estou falando que seja certo ou seja errado. Mas eu acho que o grande ganhador, o cara que tinha que ganhar o troféu, a melhor margem de lucro, seria o criador. Com certeza. Por isso que eu fico meio chateado, às vezes, de saber que esse mercado especulativo pode judiar de produtor muitas vezes. Porque a instabilidade da arroba, você pensa assim, ó, você compra hoje o gado, ó, quem baliza preço é a arroba, entendeu? A arroba sobe, a reposição tende a subir. Arroba baixa, a reposição baixa. Na verdade, boi é troca. É troca. E daí, assim... Boi magro por boi gordo. Se você não tem a base de troca de 2 para 1 que fala, você não consegue trabalhar, você não tem margem de trabalhar. Tá, beleza. Então, entendeu? se eu produzir um boi de qualidade, pasto adequado, água adequado, com sal, beleza. Eu consigo, meu boi é diferenciado. Ou seja, o meu boi é, vamos dizer assim, uma boi bem tratado. Isso, exatamente. Eu consigo elevar o arroba? Por exemplo, quanto que tá o valor da arroba hoje? Hoje tem mercados com bonificação. Aí você vai ter que trabalhar, que eu acredito que é o caminho do futuro aí. No gado Angus, meio sangue Angus, ele tem os mercados bonificados. As cooperativas te bonificam conforme a idade e o acabamento. Entre hiper precoce, super precoce e precoce. Tá. Então, se você produzir um animal desse, que é o Angus, com acabamento de marmoreio, de gordura, você vai receber até 35% acima da arroba. É isso que a gente precisava saber, isso é informação precisa. Só que isso daí já é um mercado... A ser explorado hoje. Não, existe esse mercado, só que você tem que estar vinculado a uma cooperativa e você tem que ter padrão A de produção. Né? Você tem que dominar todas as técnicas e trabalhar com os melhores produtos e a melhor genética. Isso, para a pessoa que chegou agora no sítio, é um custo um pouco mais elevado. Você manter esse selo de... Para isso, você tem que pegar o doutor Antenor, com a assessoria dele e levar ele lá. Não, mas na verdade é assim, ó. E comprar esse bezerro da Rural Sul. Entendi. Isso aí existe, só que assim, na maior parte das vezes você trabalha com um contrato ou mercado futuro, entendeu? Dificilmente um produtor pequenininho, né, iniciante ali e tal, ele vai conseguir cumprir todas essas normativas, né? Então, você vai ter lá com a cooperativa, mas você vai, tem que cumprir aí uma carga X tempo, entendeu? X lá, uma semana, 10 dias e tal. Então, isso vai limitar um pouco essa questão de você agregar esse valor na arroba. Então, pensando pelo outro lado, aí você vai para ciclo curto. O ciclo curto tem essa influência genética e tudo mais, isso aí que a gente está falando, tem. Mas se você pegar um animal de característica racial boa, você vai conseguir um desempenho próximo, entendeu? Não igual, às vezes, ou às vezes tem, mas assim, você vai conseguir um desempenho próximo, mais rápido, né? Às vezes com um investimento um pouco menor, né? E vai conseguir agregar algum valor. Isso, tem que pensar se entendeu? Esse 35% não vai se diluir no custo da produção. O que a gente sempre fala? A compra é o que vai, na verdade, mandar muito no teu lucro. Porque hoje o que você produz de arroba dentro de um confinamento, quase que é o custo de arroba produzida, ou às vezes até mais, dependendo do cara, ele às vezes está pagando para engordar. Mas se você compra bem um bezerro, cria muito bem esse bezerro, você tem um ágio,
né? Que é esse intervalo do bezerro até chegar dentro do confinamento. Então, esse valor ali que você agrega nesse meio, se você faz o ciclo curto, então, por mais que você engorde, às vezes, o animal e não tenha muita rentabilidade dentro do confinamento, mas você tem esse ágio que te dá, às vezes, um valor bem razoável. Sérgio, você fala de mecanização. Hoje, na pecuária de leite, que nós somos referência aqui no Paraná, em Castro, aí nós já temos mecanização total. O animal chega com um código de barras numa porteira, ela destrava, recolhe num carrossel ele, aquela vaca é identificada, sabe-se quanto ela produz de leite e quanto ela tem que ingerir de comida por animal e é descarregado num coxo para ela. Vem o robô, faz a limpeza dos tetos, coloca a ordenha e ordenha. Quando o carrossel vai rodando, vai tirando e vai soltando as vacas. Ela entra e sai sozinha. E come o robô mede quanto que ela comeu, quanto que ela tirou de leite, que hora que ela chegou, quantas vezes por dia ela quer tirar. Ela vai sozinha. E o horário dela, né? E ela vai sozinha tirar o leite na hora que ela quer. Ela entra naquilo que você falou do robô, né? Daí não precisa ter um... Não, eu acho legal. Imagina assim, imagina a gente chegar ao nível de avicultura e mais a automação nesse nível assim, nessa junção disso aí hoje. Hoje alguns confinamentos seletos, mas já tem essa tecnologia dentro da engorda, né? As outras áreas, recria e cria, são casos à parte. Então, eu queria que você, eu queria que existisse essa viabilidade econômica modelada a nível de avicultura para agropecuária, sabe assim, esse tipo de, você vai conseguir pagar um preço X na ração, você vai dar uma taxa de conversão de X para 1, você entendeu? Então você vai injetar, que nem você falou que um boi come 1,5% a 2% do peso dele, né? Depende da estratégia. Então, e aí a gente faz uma conta matemática, ali, né? Até porque eu gostaria de fazer uma conta matemática e nós precisamos vender essa ideia aqui para o mundo, atrair o mundo para esse tipo de iniciativa, de falar, o teu boi vai comer isso custa X, aí você vai ter um custo operacional de tanto, você vai levar um ciclo curto tal, uma taxa de conversão tal, e isso você vai ter, vamos falar em 10% de lucro em cima do teu capital aplicado. Não estou dizendo que seja isso. Hoje, já, a grosso modo, já se tem um cálculo. Hoje, um animal de 400 quilos em média, ele consome R$20 por dia. É o consumo diário dele. Só ração? Ração e volumoso. Na forma... Ali, da dieta total. Na dieta que você cair vai ser R$20, mais ou menos. Uhum. O Jorge, vamos entrar agora no mercado, que muita gente tem preocupação. E aí eu já queria que você falasse assim, como pai, Jorge está aqui, pai do neto. E muita gente hoje está querendo mudar de novo pro campo. Está existindo um êxodo urbano. As pessoas estão saindo da cidade querendo voltar pro campo por pressão psicológica. Depois da pandemia teve uma mudança de conceito. E a gente precisa orientar essas pessoas que estão sem direção. Por exemplo, se ela for mexer com pecuária. Para começar, daqui a pouco não vamos falar de venda, vamos falar do leilão, vamos falar de outras iniciativas. Mas eu queria dizer assim, quantas cabeças de vaca, o boi, ou recria, ou cria, o que você achar conveniente, para uma família sobreviver? Porque tem pessoa que acha que com 2, 3 vacas ele vai achar que ele vai sobreviver, assim, entendeu? Não precisamos falar assim de número, de estatística, mais ou menos uma noção. Se a gente for falar de desmame hoje, a pessoa tem lá 10 alqueires, que é aquele número que a gente estava falando lá. Quantas cabeças comporta? Ela vai conseguir sobreviver daquilo? É uma fonte única de renda? Ou ela vai ter que fazer outros ciclos, outras atividades junto? Eu acredito que com 10 alqueires, hoje, para você viver na pecuária de corte, é difícil. Né? Para você fazer uma produção. Com 10 alqueires, você tem que ter uma... você tem que variar, né? Você tem que produzir a galinha gigante, produzir... O pimentão, o tomate. O pequeno produtor ele vai ter que acabar se beneficiando do subproduto, né? O esterco, a vaca carga, ele pega e vende, ele vai ter que... O açude que tem um peixe. Ele vai ter que achar outras formas. Não, assim, vai viver da propriedade, mas não vai ter só que comprar mais alternativa. Isso. Né? O porco moura do Diego, a galinha gigante do Sérgio, vai ter que produzir alguma coisa diferente de ciclo curto e eficiência também. Né? Uhum. Eu acredito que tem muita... Quando se fala, eu vejo esse atual governo falando em economia familiar, mas não tomando nenhuma alternativa para que se produza alguma coisa. Se produza com volume e eficiência. A nossa região ainda se produz com volume e eficiência. Nós somos referência em produção de pepino, de tomate, de pimentão.
a granja de frango vai agregar. Eu saio um pouco, quero defender a pecuária, mas eu acho que na pequena propriedade, ainda o que se viabiliza é a variedade de produção. Se ele puder plantar ali dos 10 alqueires, 10 alqueires útil, ele consegue plantar 8 em 2 e trabalhar em intensidade, em semi-confinamento? Eu acredito que ele consegue. Eu acredito que a nossa região tem frigoríficos, tem Figueira, tem Santo Antônio, que ele vai conseguir absorver. Tudo que o cara produzir, ele vai conseguir vender. Vai conseguir. E se ele vier aqui cru, se ele chegar aqui na nossa região sem saber mexer com nada, ele vai conseguir aprender, ele vai conseguir mexer com isso, ele vai ter escola, ele vai ter professor? Eu acho que ele tem que ser um bom especula dele, né? Ele tem que perguntar. Ir lá perguntar pro doutor, o que você acha disso? Frequentar o leilão. Ir lá pro meu pai perguntar quanto que vale isso, custa isso. Se o cara chegar hoje, ô Jorge, eu tô querendo mudar toda a cidade, eu tô querendo vir pra Ibaiti, eu vi sua entrevista lá, eu queria que você me ensinasse a mexer com boi. Então, eu vou mandar ele pro doutor Antenor, né? Eu ensino ele a comprar e vender. Comprar e vender. Mas qual que é o segredo de comprar e vender? Já fala um pouquinho para nós. Então. Eu acredito, eu vou te dizer o seguinte, o que nós falamos. Boi é troca, dinheiro é veículo para você buscar, né? Tá. Mas você vende um boi gordo e compra 2 bezerros, os 2 garrotes, que agora estava com deságio a reposição, então comprava. Então a conta vai ser essa, vender 1, compra 2, vender 1, compra 2. Na verdade vai sobrar, um vai virar despesa, vai sobrar uns 50%, vamos dizer assim. É um negócio viável, né? Por isso o boi compra fazenda, sempre falo, e compra, se vender, tiver um volume de boi, vai juntando boi. O boi tem ciclos de repique, que nós dizemos, a cada 5 anos ele tem um ciclo de alta, porque vai se abatendo fêmea, vai baixando o bezerro, vai se abatendo fêmea. Chega um momento em que não tem mais produção de bezerro suficiente para fazer boi gordo. Porque fica boa as fêmeas. Começa a guardar fêmea novamente. Porque começa a subir o preço da carne, subir o preço da carne, subir o preço da carne. Chega um ponto que o cara fala, quer saber de uma coisa? Deixa eu vender minhas vacas que tá ali, que tá dando um preço bom. Eu acho que é o contrário. Eu acho que começa a baixar o bezerro, ele mata a vaca dele, porque fica inviável dele criar. E aí começa a faltar a vaca. Aí começa a faltar carne. Aí o preço da carne sobe. Aí ele começa a criar novamente. A nível de curiosidade só. Nos Estados Unidos, ano passado, decorrendo de seca, isso aí. Teve um abate de fêmeas muito grande de vaca. Eu lembro dessa entendeu? E agora, o que acontece? Eles estão retendo muita fêmea, então provavelmente até eles vão precisar de carne do Brasil. Isso para nós é bom. Entendeu? Da gripe aviária que teve lá, acabou a carne do frango sendo diminuída, faltou carne. Faltou carne. Entendeu? Então, assim, é o ciclo, né? O ciclo de alta da arroba, o bezerro e tudo mais. Tem também formas, que nem você falou, que a arroba brinca, né, com o produtor. Uhum. Mas tem forma do produtor brincar com a arroba, que nem você falou de commodity. Tem muito cara que joga no mercado. Trava no mercado. Joga no mercado futuro. Você compra o mercado futuro e tem o boi no pasto. Aí se dá uma baixadinha na roupa, você perde um pouquinho do boi do pasto, mas você ganhou no mercado futuro. Fala um pouquinho disso aí pra nós, Neto. A ideia é basicamente essa que eu te falei. Você brinca com o mercado. Você tem o mercado futuro lá. Aí você aposta em baixa no mercado futuro. O boi vai baixar. E você tem o boi no pasto. Ele não é muito a nossa realidade. O nosso produtor é mais de grande escala, né? Grande escala. O nosso produtor ainda é convencional. Eu sempre falo, hoje, por exemplo, uma leiloeira, ela funciona com network. Se for falar em network, o cara fala, o que esse cara tá falando? Network entra naquilo que meu pai falou, do cara ir lá e não querer só saber de vender para ele. Que ele acaba perguntando. Você tem que criar uma rede virtual, né? Atrair através uma rede de contatos ali. Virtual. Pegar experiências, né, com a galera, né? Isso. Fazer um cooperativismo. Mas através das redes virtuais, né? E trabalhar muito online. Mas a nossa região ainda você tem que trabalhar offline. Você ainda tem que apertar na mão e beber o café e conversar olhando no olho. E eu acho que tem muito disso. Se a gente for ver só essa questão aí do mercado futuro, ó, eu tô aqui dentro do site da CPEA, Exalc e USP. Se a gente for pegar o mercado futuro hoje, dia 28/2, né? Você pegar a média dos últimos 5 dias, para quem travou na bolsa, porque eles criaram isso aí dos 5 dias, porque senão o que acontecia? Chegava fim do mês, os caras derrubavam a arroba e quem tinha travado no mercado futuro perdia. Aí hoje vale 5 dias. Mas a arroba, nos últimos 5 dias, ela variou a 299,43 e até 276,22. Você pegar a média. Uma variação boa, entendeu? Né? Só que quem travou no mercado, ainda ele está acima do que está rolando dentro do mercado interno.
né? Aquilo que nós estávamos falando, Na B3. ele acaba não sendo a realidade do que nós estávamos falando antes, né? Do pequeno produtor. Ele vai ser a realidade do produtor que meu pai comentou. O cara que ele é um empresário, ele tem outro ramo e ele atua a pecuária... Ele é um investidor, Isso, né? ele é um investidor. Aí ele consegue fazer essa jogada. Às vezes o cara que não tem nem o conhecimento de mexer com ele não vai fazer esse tipo de jogada. Ele já é quem já está mais maturado no mercado. Né? E o cooperativismo tem impacto nisso a nível local? A nossa pecuária ainda é tradicional. Nós trabalhamos dentro de uma pecuária tradicional. Mas o futuro da pecuária, e é o que eu te digo, mais 5 anos nós vamos digitalizar de uma forma absurda. Se fala em automação, vai acontecer muita coisa. E até o valor de terra. A terra no Paraná vai ficar mais cara, vai ficar mais disputada por várias culturas. A evolução das máquinas vão colocar outras culturas no lugar do pasto, né? Então eu acredito que o boi vai ter que evoluir junto. Mas por enquanto ainda nós estamos naquela tradição mineira, naquele velho costume de... Ô, Jorge, né? mas até cortando, mas assim, ó, eu tive em Campo Grande, participando de um dos maiores dia de campo do Brasil, da Burg, e o que coloca-se muito hoje, que a gente faz pouco, mas faz pouco, integração, cara, né? Tem que ter mais integração lavoura-pecuária, entendeu? Isso. Se a gente não fizer integração, né, a gente vai, vamos dizer assim, se a gente acabar com o boi, o mundo precisa de carne, o mundo precisa comer proteína, entendeu? Ninguém vai viver de proteína vegetal, não consegue, quando a gente está passando fome ainda aí. Então, se a gente fizer integração, silvopastoreio, né, lavoura-pecuária, então a gente tem muitos métodos de ter uma pecuária eficiente junto com uma lavoura eficiente, junto com uma floresta eficiente. E envolvendo tudo Entendeu? isso... Eu acho que nem hoje, entrando no que o doutor falou, a gente pergunta, né, fala de ILP, o povo não sabe o que é isso, integração lavoura-pecuária. E a galera não tem esse entendimento ainda, acho que é só... Dá um exemplo de integração agro. Eu tenho um exemplo, quando o meu gado escapa na cerca, vai no vizinho, na lavoura dele. mas o que ele tá falando é o silvopastoreio, o reaproveitamento de insumos, né? Cara, Por exemplo, hoje, ó, a gente tem uma demanda de madeira muito alta na região, e eu concordo com o Jorge que a gente não pode deixar a madeira entrar sozinha aqui dentro, né? Porque ela não deixa você ter nada mais. Mas se você tem uma propriedade, até nos 10 alqueires, se você planta em volta da tua propriedade inteira, eucalipto, ou faz, né, um plantio que você consiga fazer o silvopastoreio e deixa uma área para plantar ainda uma forrageira, aquilo ali é uma poupança que você não está contando e às vezes ele não vai te tomar espaço nenhum quase. Entendeu? Então você consegue uma otimização de espaço. se tivesse como até fazer Entendeu? um plantio de milheto ou napier ou capiaçu de uma maneira que seja mais automático, né, para o gado ter acesso, apesar que é meio complicado. Mas nós temos um projeto que eu vou fazer agora, aí em parceria com o doutor. Nós vamos tirar o milho para silagem e no lugar do milho para silagem vai entrar o milheto consorciado com azevém. O gado vai pastar o milheto que vai sair antes, retira o gado, o azevém sai. Dá mais um pastejo do azevém. Então, otimiza também a área de plantação do milho para Às silagem. vezes essa estratégia é melhor do que, vamos dizer assim, o capiaçu, o napier. Porque daí você tem essa alternativa. Se você tem uma área de capiaçu, você não vai poder fazer Até pela praticidade de você não ter que colher, de você não ter que triturar. Tipo assim, tudo isso aí você tem que colocar na balança, né? Mas é que quando você colhe, Sérgio, você tem ali, vamos dizer assim, guardado. Entendeu? Se você Enquanto tem a não oportunidade de você guardar no verão, se vir um inverno seco e tudo mais, às vezes esse azevém, essa aveia, ela não vai te dar uma produção que vai, vamos assim, suprir a tua necessidade. Então você tem que criar estratégia para você guardar. E melhor hoje a estratégia é fenação ou ensilar. Né? Então se você consegue... ficar anos, 3 anos, 4 anos aí. Fica ali. Se estiver bem armazenado... Falando de performance, nós todos sabemos, mas a gente não para pensar. Se a gente olhar o globo, existem trópicos com certos tipos de aptidão. Pluviais, Isso. variedade de chuva. Falamos no início, sim. Então, exatamente. Variedade geológica, geográfica e tal. Com a chegada da tecnologia, da automação da informação, as próprias regiões vão se adequando, você entendeu? Eu acho que ainda a nossa região aqui, ela tem uma aptidão muito grande para o gado. Em questões de equilíbrio de pluviais e tal. Mas você pega muita região por aí,
Que os caras já estão vendo que a viabilidade é outro tipo de cultivo. E se você for jogar para outras e outras regiões, lá tem outra aptidão que de repente pode se envolver para outro tipo Você de... pega a região dos Campos Gerais. Quinta-feira tem uma reunião de um leilão. Lá saíram leilões semanais com 2.000 cabeças de gado nos Campos Gerais. Agora, quinta-feira nós temos uma reunião, saiu um leilão de criadores uma vez no ano. Porque se tornou agrícola. O gado está nas várzeas, nos banhados. Então, ela criou a aptidão, mas também permaneceu algumas pessoas no gado. Mas, é o que eu falo, a evolução das máquinas traz outras culturas. Só que não podemos esquecer que o celeiro do mundo é o Brasil. Se nós tirar a produção de proteína, nós tiramos da mesa a carne. O Brasil é responsável aí por 70% da produção da proteína do mundo. Né? Os outros países não produzem carne com o custo que nós produzimos. Tem como liberar mais, Jorge? Tem como melhorar a iniciativa governamental? Poderia ajudar, contribuir de alguma forma ou não? Eu acho assim, nós falamos de eficiência até agora. Quanto mais eficiência, mais custo agregado. A carne do Brasil é atrativa porque ela tem pouca eficiência, mas produção em longa escala com custo baixo. Boi de capim. Boi de capim é o boi verde, ele é uma produção barata. Né? Então, quando você fala em tecnologia e genética agregada, você fala em custo implantado. Então, ninguém produz a carne que nós produzimos com o custo que nós conseguimos a capim. Isso é nosso trunfo. Eu acredito que o Brasil Central ainda tinha muito espaço para ser aberto, sem degradar, mas mesmo na região do Roraima, lá, nessas voltas, para ser aberto, eu acredito que agora, para isso, né? Eu acredito que o Brasil tem a Amazônia, que é o pulmão do mundo, que tem que ser preservado, mas tem muita área ainda que poderia ser utilizada e não vai ser utilizada. Eu não lembro, mas é coisa de 18% a 22% da área do território nacional que é utilizado. Sim, que é produtivo. E 80% e pouco é improdutiva ou está em floresta. Então você acha que nas questões regulamentares poderia ter um incentivo para novas aberturas de área? Eu acho que ninguém veio para degradar, para desmatar, para acabar, para queimar, respeitando as áreas de mananciais, reserva, rios, manancial, vertente. Você ter aí uma exploração aí viável, né? Tá. Deixa eu falar uma outra coisa para você, o Diógenes, doutor Neto e Neto. Eu, assim, como afegão médio, ser humano normal, eu fico pensando assim, a gente cria um boi hoje aqui em Baiti, tudo bem, graças a Deus a gente tem um frigorífico em Figueira, tem um frigorífico em Joaquim Távora. Em Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina. Inclusive um abraço pro seu Zé Henrique Vieira. Um abraço pra galera lá. E tem pessoas lá em Apucarana, tem pessoas ali em outros lugares que também abatem. Mas, por exemplo, assim, eu fico pensando assim, o cara hoje que ele tem um sítio, ele tem uma questão, uma vigilância sanitária ideal, ele tem um RT, um técnico zootecnista, um veterinário, e ele quer beneficiar essa carne, vender uma carne mais fresca, ele quer oferecer essa carne de repente para um consumidor final, respeitando as questões zootécnicas, nutricionais, enfim. Ou às vezes o cara que tem um sítio, ele quer fazer uma churrascaria. Tem possibilidade de um dia nós chegar a um patamar do cara que tem um sítio, ele quiser fazer uma churrascaria dentro do sítio dele, ele poder abater o boi ali, ou isso está descartado? Descartado. Totalmente. Isso aí já existe legislação que não... Não volta atrás, mas isso. Não tem. E outra, isso aí seria regresso, né? Não, mas isso que eu queria saber. Não tem como. Isso é indiscutível. Hoje a gente tem aqui em Siqueira Campo, a Estação Miguel. Ela tem um confinamento aqui, show de bola, e faz o abate, acho que em Santo Antônio, e faz os cortes ali, entendeu? E vende os cortes. Entendeu? Lógico, isso aí depende de um monte de coisas para, né, sanitários e tudo mais, para você conseguir fazer isso. Pequena escala, tem alguma facilidade regulamentar para poder fazer um abate? Tem que ver municipal, né? Cada município tem uma lei. As questões mais burocráticas são as municipais, não são estaduais nem federais. Não, todas é uma burocracia. É regimento, né? É subordinação federal, estadual, municipal. Você vai ter CIF, tem um monte de... Mas eu acredito que
Ele pode ter a churrascaria dentro da fazenda lá, desde que ele faça o abate num local licenciado. Num frigorífico é licenciado. Então Essa ideia toda. Isso não impacta no preço final da carne? Ele vai pagar a taxa. Ele vai pagar abate. Uhum. Não, porque eu fiquei pensando assim, a logística, hoje nós estamos pensando diesel, transporte, você tem que pegar um gado aqui. Um exemplo assim, supondo que vai levar daqui para Santo Antônio, 60 km. Então você monta num caminhão, os boi, daqui lá vai para Santo Antônio, abate lá, faz todo o processo e chega aqui. Esse custo de logística, ele impacta. Mas ele vai estar ganhando porque ele vai vender ao final, ele vai estar na ponta. Ele vai vender a sanidade, né? Você vai saber o que está comendo, né? Que nem você tem um mercado, por exemplo, você é produtor rural, você paga a tua taxa, mata lá atrás, então você está vendendo a ponta da corda. Diferente de você matar. Mas se você matasse o boi que você mesmo cria e cortasse higienicamente e você oferecer para o mercado, não seria mais acessível? Se você bater um boi para você consumir na tua propriedade, aí você matou um animal teu para o teu consumo. Aí você não vai ter problema nenhum, mas assim, a questão sanitária não é indiscutível. Oferecer comercialmente para terceiro. E daí você imagina assim, ó. Quer falar de custo, quer montar um frigorífico? Não, também, você montar um frigorífico, mas eu penso assim, o cara tem uma churrascaria, ele tem um sítio na beira do asfalto, ele tem uma churrascaria. Tipo assim, de você ver que o boi dele é bem tratado e que ele abate da forma certa e ele te corta uma carne fresquíssima ali pra você assar na hora ali, entendeu? Ah, Sérgio, mas e se ele te oferecer uma carne estragada? O consumidor não volta mais no restaurante dele. Não, mas é que o risco, né? Você sabe qual que foi um dos processos maiores do mundo na questão de alimentar? Foi um processo do McDonald's, de uma criança que teve botulismo, uma carne podre. A criança ficou sequelada pro resto da vida, entendeu? Então, isso aí a gente não consegue mais voltar atrás pra gente fazer aquele... e esse problema do McDonald's foi quando, naquele tempo, podia bater a carne fora de frigorífico. Não, mas é um alimento que estragou. É um alimento altamente perecível e altamente perigoso, esse nível de periculosidade, seria isso? Entendeu? Não existe. E todos estão sujeitos a isso aí. Mas imagine sem fiscalização, sem um abate bem feito, higienizado e tudo mais. É que eu fiquei pensando assim, um exemplo assim, a nível mais assim, popularzinho, conversando aqui com vocês meio fiado, daqui a pouco não vamos falar de leilão, de comprar e vender, tem que entrar em mais assunto ali. Mas eu fiquei pensando assim, por exemplo, o cara tem um mercado e ele tem um sítio. E ele abate o boi lá no sítio e vende no mercado. Ah, mas e se ele vender carne contaminada? Se ele vender carne contaminada, o povo vai ficar sabendo que ele vende carne contaminada e não vai vender mais. Mas aí tem a multa, né, filho? Mas tá na Constituição Federal. Não, sim, isso tá, mas eu queria saber se um dia isso pode ser discutido. Porque, dentro de um frigorífico existe o veterinário que vai avaliar, tem características ele tem que avaliar físicas, tem características físicas de uma doença, por exemplo, daí, tuberculose. Mas nada impede, vamos pensar assim, se o cara do mercado, o dono do sítio, ele realmente quer abrir um frigorífico. Assim, não, daí ele vai ter que entrar. Aí ele vai ter que entrar, e daí tem que entrar, e daí talvez o custo que ele teria de... operacional. É tudo... porque, assim, se torna inviável. Os frigoríficos em si, só para vocês entenderem, ele não abate só boi que ele compra e ele distribui. Ele faz a taxa de abate. Por exemplo, você é um cara que compra boi e quer abater lá e você tem o caminhão teu para entregar. E você tem uma linha de venda de carne. Você pode fazer, entendeu? Então ele faz lá, só que tem a inspeção para isso, tem tudo certinho. Tem tempo para resfriar a carne, tem tudo, entendeu? Eu acho até mais... Nós abatemos para comer no da Figueira. É mais prático. E hoje tem a forma de abate... abate com uma pistola de pressão pneumática. Entrando naquilo que você falou de bem-estar animal. Ele recebe um choque com a pistola de pressão, sensibilização. Aí ele, vamos dizer, ele desmaia. Aí que ele é morto. Tá. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, pensando nesse lado de mais humanizado que a gente tá falando aqui com o Netão, porque tem pessoas assim que quer tratar o animal como se fosse um... Não é todo mundo, mas tratar o animal de uma forma mais marmorizada, um animal com sal especial, um animal que faz natação. Tô dizendo exatamente isso aí, você entendeu? Tem gente que quer tratar um animal com um carinho todo especial, matar na lua cheia, porque não sei o quê, tem que matar da seguinte forma, para vender aquela carne assim, selecionada, etiquetada, com um valor assim, ó, eu tratei esse animal só com alface. Não tô dizendo que seja exatamente com isso, entendeu? Entendi. E a pessoa quer vender um valor agregado do jeito que ela cria o animal. Tem que matar no frigorífico. Tem que matar no frigorífico. A não ser que seja para consumo próprio. Daí, se ele consumir, daí ele assumiu o risco de comer o que ele matou lá. Nenhum tipo de animal, doutor, pode ser abatido a nível comercial, assim, para venda, não. Nem porco, nem galinha, nem peixe, nada. Para venda, não.
Só que nem um pequeno produtor, ele mata um porquinho pra ele comer ele, mas ele vender... Um porquinho é caipira, que você consegue, um frango caipira. Isso aí é O peixe, o pescador pescou na represa, no rio, no fundo de... Isso aqui. Mas até peixe tem frigorífico para peixe. Tá. Não é legal... Não é Perante a legal fazer a venda. Tá, vou falar de venda agora, Jorge, né, que a gente tava me esquecendo aí que, por exemplo, esse mercado de compra e venda, se o cara não quer criar boi, mas ele quer aprender a mexer com o mercado de compra e venda, ele acha que é um bom investimento, ele quer pôr dinheiro dele nesse giro. Tem isso aí, já existe esse... A nossa região tem muita gente que vive disso, né? Ele tem o corretor de gado, tem o comprador e vendedor de gado, tem o que compra e vende, tem o que compra, encosta, vamos dizer assim, dá uma arrumada nele, engorda, recria e revende, né? Eu acredito que é lucrativo. Você me falou da pessoa que tem 10 alqueires. Eu acho que ele fazer isso seria interessante, comprar uma desmama, dar uma recriada e revender, né? Ele faz mais giros durante o ano, né? Ele consegue fazer uns 3 giros aí de recria, vamos dizer, dar uma melhorada no gado e revende. Por que a pessoa tem que levar o gado no leilão? Ele é mais fácil? Ele chegar lá é garantido que ele vai vender? É que, na verdade, eu te digo o seguinte, o leilão, você tem um leque, uma opção maior, que eu te falei. O leilão hoje... Quem dá mais? Ele tem a visibilidade de um estado inteiro, né? Você tem compradores de várias regiões. Você tem uma... Você não só limita numa área só, né? Isso, você não fica na mão de um comprador que vai na tua mangueira. Você tem uma associação comercial que avalia o cadastro da pessoa. Confiança, segurança, né? Eu acho que tudo isso está aliado. Expressar confiança. É garantido em termos de riscos para quem vende? Leiloeira tem que expressar confiança. O sucesso de uma leiloeira está na confiança que ela expressa, nos clientes que ela apresenta para o vendedor. É melhor para quem vende ou melhor para quem compra? É bom para os dois lados, né? Hoje, o que eu falo, o fazendeiro é um empresário. A maioria é empresário da cidade, ele não tem muito tempo, ele está soberbado. Ele vem ali, está na beira da pista, ele compra, freta os caminhões, manda entregar na fazenda. Não precisa ele sair, bater a estrada de chão, abrir e fechar a porteira, né? Ele já compra o que ele quer, escolhe o que ele quer, está na vitrine, né? Quero isso, isso e aquilo, né? E para quem vende, tem opção da variedade da clientela de qualidade. E no caso você comentou... segurança, né? E no caso você comentou dessa parceria, de você tem a pessoa que compra, dá uma tratada, dá uma ajeitada no lote ali, e depois é possível ele passar pro leilão? Por exemplo, se você tem um contato parceiro, sei lá, o meu pai quer mexer agora com gado, ele soube aprender a fazer um manejo ali, sabe como comprar o gado perfeito, e daí ele dá uma tratada e depois passa para você. Isso, ele pode comprar no leilão, mas vou lá e esses tempos o que acontecia? Tinha uma mercadoria que estava muito valorizada, que era a novilha prenha. Ele comprava uma novilha, você comprava uma novilha, levava, dava uma recriada, inseminava ela e vendia ela prenha com valor agregado já por ela estar prenha. Então você fazia isso aí. Dava um diagnóstico de prenhez para ter garantia. Dava um plus nela, né? Diagnóstico, fazia o exame de tuberculose. Tuberculose e brucelose nela. Dá redondinho já pronto. E vendia para o criador. Então você já entregava o produto pronto só para criar na casa dele. Então você pode comprar e vender no leilão e ter lucro com isso. Só que dentro dos parâmetros de mercado, né? Você tem que estar a par do mercado. Porque o mercado da pecuária, ele é flutuante, né? Nós vivemos um momento de mercado de alta e baixa. Mas só que ele varia aí numa casa de um 10% aí, não mais do que isso, né? Tirando a pandemia que nós tivemos, acho que tudo subiu desde veículo, né? Chegamos a boi de 337 na região. Então, mas hoje nós já vínhamos com boi China de 300. Aí antes desse borbulho de vaca louca, que eu falei, é um caso isolado, não é sistêmico, é isolado, e que eu acredito que se regulariza nessa semana. E uma curiosidade foi que foi o ciclo mais longo da história de alta do boi. Nenhum tinha durado tanto. Mas eu acho que às vezes momentos de caos são momentos de oportunidade, né? O investidor sabe enxergar a hora de entrar. Até porque o desmame caiu bem, né, os últimos tempos, né? O que aconteceu com o desmame, Jorge? O Neto? Ciclo. A gente fala de ciclo. Não, é normal, é natural. Aqui, ó. Ciclo pecuário. Se a gente for ver aqui, ó, por exemplo, 2022. Certo. Se a gente for ver 2022, preço do bezerro baixo, né?
Daí, 2023, venda de matriz, né? Que está acontecendo. 2023, quando o preço do boi diminui. 24, produção de bezerros diminui, por causa do preço do boi, né? 2024, daí o preço alto do bezerro, depois, porque diminuiu e vai faltar. 2024, de novo, retenção de matriz, porque tá faltando, então vai começar a produzir mais de novo. 2025, o preço do boi gordo aumenta, né? O auge top vai ser em 2025. A tendência do ciclo isso. E daí, continua em 2025, produção de bezerro aumenta, porque reteu matriz em 2024, preço do boi, né? Preço do bezerro baixo. Não, daí fechou 2022, volta, né? Mas daí você pegar o último aqui, que é dentro do ciclo, 2025, a produção de bezerro vai voltar a aumentar, porque teve retenção de matriz. Agora, o boi, ele é troca, que eu falei, ele não muda muito, ele muda o seguinte, você tem 5 mil boi, né? Esses 5 mil boi vão valer... Quanto que vai valer 5 mil boi hoje? 4 mil 20 milhões? 20 milhões. 20 milhões. Um ano atrás, ele valeria 25. Entendeu? Você reduziu o teu patrimônio fixo lá. Mas manteve a quantidade. Só que se você vendeu os 5 mil bois, você compra 10 mil bezerros. Se você vendesse esses 5 mil bois quando o bezerro estava alto, você comprava a mesma metade. Comprava os mesmos 10 mil bezerros. Então, o teu volume não muda. Muda o teu capital investido. Sim, resumindo, o que meu pai sempre fala, moeda de boiadeiro é boi. Não é real. O dinheiro é só é 2 por 1. E aí você tem que saber o momento certo de vender, então, né? Na verdade. Na verdade, você sempre vai... O boi gordo sempre vai puxar a cadeia. Isso. Ele que puxa a cadeia. Ele que puxa o preço do boi magro. Se o boi gordo subir, o bezerro sobe. Se o boi gordo baixar, o bezerro baixa. Só que a troca vai ficar na mesma equivalência. Então, o boiadeiro, o engordador, o terminador de boi, ele sempre vai jogar o mesmo jogo de troca. 2 por 1, 2 por 1, às vezes até mais. E é aquele negócio que aconteceu o ano passado, né, quando a gente teve essa alta, bem, que, assim, todo mundo ficou animado, teve muita gente que entrou na atividade nessa época. Porque achou que, eu vou ficar rico. Só que os caras não entendem que isso aí tem ciclo e o ciclo está acontecendo, né? Então, quem está na atividade, que é a questão de se ter essa troca, o cara ele tem que passar esse ciclo. Então, ele já teve a parte da alta, ele vendeu na alta também, agora ele está na baixa. Ele aproveita para comprar, na baixa, no caso. É, estratégia daí para depois, quando passar o ciclo dele, consegue vender. Ele acaba deixando assim, a correção. Às vezes agora, ele tá, vamos dizer assim, o boi dele está no mesmo preço, mas se ele fizer a venda pelo mesmo preço que ele comprou um ano atrás, ele repõe 2. Entendeu? Então, porque ele vende barato, mas compra barato. Mas ele tá comprando barato. Entendeu? Então ele tem que ter a perder, ele nunca vai perder. É sempre bom, sempre bom. Só que o que acontece? É bom, só que o cara tem que entender que ele tem que passar todas as fases. Agora o cara, ele tá só na fase boa. Quando acontece a fase boa, ele não quer pode sair. Viver. Ele não sabe que é 2 por 1, então agora ele pode não viver sair. a revolta. Agora ele não pode sair, agora que ele tem que se manter firme. Agora ele sempre deixa a correção da infração. Eu cheguei há 4 anos atrás e me instalei aqui. Uma bezerra valia R$700. Hoje, uma bezerra vale 1.700. Então, nem o imóvel valorizou tanto assim. Viu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra você, Diógenes. Não sei se seria o doutor, o neto ou você. Quanto tá a inseminação hoje? Nota 9 e nota 10? Preço final. O preço, quer saber? O preço da inseminação hoje. Só pra mim ter uma noção, que eu não sabia o preço, eu não sei. O preço vai depender muito do tipo de sêmen, mas eu acho que deve estar rodando aqui uns R$80 cabeça. Nota 9, seria um nota 9? Vamos falar no nível de mercado? Um sêmen nota 9, seria, eu tô dizendo assim. Classificando assim, a grosso modo. Qualidade. Não, vamos dizer assim, o padrão que o pessoal usa aí. Nota 9, né? Na verdade, para você fazer o protocolo inteiro, vai ficar em torno dos R$80, R$100. Só que você sempre faz por 2. Então, uma vaca custa 160. Porque você tem 50% só. Tá. A inseminação ainda, ela atinge com um nível ótimo 50%. Uhum. A nível de preço final, depois, por tanto de cabeça que nasceu, por tanto que você gastou, vai ser 160 por cabeça. 160 por cabeça. Para atingir um exemplar nota 9, vamos falar assim, de qualidade. Na verdade, do que você espera. Na verdade, aí depende depois de nascido. Tem vários fatores também. Tá. Mas o cara consegue comprar sêmen de boi campeão nesse preço? Na verdade, hoje você trabalha com... Boi vai mais longe. Boi de performance e resultado. Um boi campeão de pista,
não quer dizer que ele é um boi de vai dar boa uma produção de produtividade. carne. E genética, no caso. Hoje você tem um exame que se chama genoma. Você tira um pelo do rabo dele, por aquele bobulinho da ponta, você consegue analisar se ele é um indivíduo DECA com classificação. Tem que ver o F que ele tá também, né? Cadê do F que ele tá também, né? Daí vai, DECA 1, DECA menos, DECA... Não, isso aí ele tá falando de puro. Puro, a de Entendeu? pureza. Puro. Aí é F1, daí Aí vai ser híbrido, vai ser híbrido. Esse é Daí outro, quando esse você é outra faz o coisa. cruzamento, Esse é um... né? É um Cruzamento. tô falando do Mas Nelore. o puro é a base do F também, né? Sim, a cruza, teoricamente, teria que ser o puro com puro, só que um puro europeu, bós índicos e bós tauros, que seriam o europeu E o indiano. índico, Diano. Então, hoje, às vezes, não é o touro mais bonito e que vai ter o melhor desempenho na produção do gado de corte, entendeu? Hoje tem as centrais genéticas que fazem essa avaliação. Mas quando você fala de um touro de central, você já fala do indivíduo puro, de procedência, de criatório, com avaliação de genoma, que produz indivíduos superiores com pesos sobre desmama. Que o interessante hoje, ele é uma vaca parir um bezerro pequeno, e ele ser um indivíduo de frame moderado, que se diz, que o doutor vai explicar o que é isso. Frame moderado. Frame moderado. Tá vendo como é que a gente começa a aprender coisa boa? Um frame moderado. Ele tendo um frame moderado, ele vai ser precoce e vai dar mais peso a curto saúde. prazo. E tudo isso está relacionado a mãe ter uma maturidade sexual com menos idade. Uma novilha que emprenha aos 15, 16 meses, ela vai produzir indivíduos superiores até no macho. Indivíduo que termine mais cedo. Questão de saúde, porque a vaca mais velha vai produzir animais de melhor qualidade. Hoje até, assim, a questão de marmoreio, eles já estão avaliando marmoreio já dentro da barriga. Entendeu? Já Faz tem ultrassom influência, de carcaça. entendeu? O boi de pista serve pra quê, então? Hoje, qual é o mercado do boi de pista? Do boi de pista. Às vezes o boi de pista não vai ser o que vai... O boi de pista às vezes não vai ser o campeão da pista, às vezes não vai ser o que vai gerar. Não, mas qual que é a sacada do boi da pista, então? É tipo aquilo ali o que? É como se fosse galo índio gigante, você quer ter um belo exemplar, mas nem sempre dá os melhores filhos? Qual que é a sacada do boi de pista? Na verdade, você, em toda raça, você procura um fenótipo ideal, né? Um fenótipo ideal. Quando você trata do animal de pista, você busca perfeição de linhas, entendeu? Não é tamanho só. Não. Fala do frame moderado, doutor. Explica o que é um animal de frame moderado. Deixa eu ver aqui. Ele vai achar ali. Então, Não, porque a gente pensa que na análise da pista, a gente pensa que é só tamanho, mas não. É tamanho do pescoço, é barbela, é couro, taxa de gordura. zootécnica. Eu achava que era tamanho, então. Não, é o pescoço lançado, numa vaca, uma cabeça feminina, um cupim bem implantado, um lombo, um olho de lombo. Área de olho de lombo. Larga. É o biotipo que se busca. Profundidade de costela, não é aquele boi... É um boi costeludo, os aprumos corretos, uma abertura de peito. Por que aprumo correto? A mão e a perna certinha ali, porque é um boi que vai caminhar melhor. Tudo isso é ligado à funcionalidade do animal a campo. Um boi que vai caminhar melhor a campo, um boi que vai buscar mais vaca, vai ter uma abertura de tórax, vai respirar melhor. Vai ter... Vai ter uma taxa de cobertura melhor. Se o boi tiver essa fisiologia mais especial para andar mais, ele vai ter mais disposição para cobrir mais vaca. Para ir buscar o alimento também. Isso, costela, se ele tiver mais amplitude de costela, for mais comprido, é que nem um homem que é mais alto, né? Ele vai ser mais pesado, entendeu? E o frame moderado é um boi de tamanho médio, não busca mais aquele gigante. Perna alta. Aquele boizão que se olhava assim, grandão. Aquele é tardio. Entendeu? É mais difícil de encher. Você tá vendo como é que a gente pensa? A gente pensa que o boi só o grande é o melhor, não. A perna dele não pode ser muito comprido, mas o corpo tem que ser o corpo do boi grande. E os europeus? Por que não enquadrou muito aqui? Questão geográfica? Temperatura. Não, assim, você trabalha o europeu bem. Hoje tem dentro do europeu, você tem os híbridos já. Você tem um Brangus, que é um Brahma Angus, não com um grau de meio sangue para cada lado, mas é um boi mais adaptado ao trópico, né? Nós temos o Caracu, que é um boi que já não usa muito, mas é um boi
brasileiro e que dá o choque de sangue. Você faz a inseminação, você consegue, né? Teoricamente, pelo animal nascer já na região, ele já tem uma... Isso. O melhor caminho é a inseminação. mais adaptado, né? Mas o que busca com tudo isso é a chamada heterose. O doutor vai explicar o que é a heterose. É muita informação técnica, eu acho, Jorge, pra gente passar. Às vezes fica... Fica muito pesado, fica forte, né? Porque eu acho que, assim, daí você começa a entrar numa linha muito Até mesmo porque, assim, olhando... O que você queria parar, que eu ia dizer, é o europeu peludinho que você quer ver, né? Esse não adapta aqui porque, por experiência própria, o que a veterinária fala que até quando coloca a mão dentro para fazer o toque nas vacas que é mais peluda, a temperatura interna dela é mais quente. Mas assim, ó, por que o boi europeu? Na Europa, se a gente for ver na maior parte desses lugares, é muito frio, entendeu? Então, assim, quando a gente tem gelo, normalmente a carga parasitária é menor, entendeu? Carrapato, berne, vermes em si. E quando a gente traz para essas regiões nossas, principalmente quando vai subindo mais quente, a quantidade de mosca, a quantidade de berne, a quantidade desses parasitas é muito maior. E esses animais em desafio alto de carga parasitária, eles não resistem. Fora o calor, que daí já é um animal que tem, né, uma aptidão para lugar mais frio. Esse recado foi importante. Mas, assim, acredito que a natureza está sempre em constante evolução e também, assim como o boi e a pecuária roda de ciclos. Acredito que, assim, futuramente, eu acredito que vai ter uma transição no mundo... Uma adaptação. Uma adaptação. Não, exatamente, uma adaptação para, por exemplo, o Brasil talvez vai se tornar mais frio. Minha opinião. Nós não vamos estar aqui para ver essa cena aí. Não sei, cara. Não sei. Meu pai... Não, eu acho que a nível de melhor genética, adaptação, pode ser que seja conveniente. Mas esse recado foi importante. A gente tem o Aberdeen, a gente tem o Aberdeen no Pará, a gente tem o Aberdeen no Mato Grosso, a gente tem ele lá. Entendeu? Quando usa a base, né, das matrizes nossas para ter um desempenho é a Nelore, entendeu? E ela se adapta muito bem a essas regiões. Então, quando faz o cruzamento dela nas regiões, esses animais, eles se adaptam muito bem, entendeu? Tem, sim, algumas particularidades, mas eles se adaptam bem. E assim, uma transição climática no mundo todo. Vamos pensar assim, no Brasil, teoricamente, é um clima tropical, vamos dizer assim. Se de repente começou a fazer mais frio do que estava se esperando. Hoje, quanto tempo a nossa cultura, a cultura da pecuária consegue fazer essa transição? Calma aí, vamos começar a importar mais, produzir mais esses bois que tem uma pelagem, um pelo mais grosso, que realmente está mais propício ao frio. Quanto tempo vocês pensam que essa transição pode ser feita? Não, primeiro, eu acho, não tem estudo, porque eu acho que a tendência é esquentar e não esfriar, né? Mas aqui tem, Santo Antônio da Platina tem a tradição de comprar o gado charolês e fazer o cruzamento com touro. Só que vamos dizer, a validade dele é curta, né? Ele vai ficar dentro d'água, fica no mato, ele tem uma performance menor. E o búfalo? Tem umas região aqui, Ventania, búfalo, Castro aqui, que tava pegando uns búfalos, né? Búfalo só tem um problema agora, que não é todo frigorífico que é habilitado a bater búfalo. Ele tem que ter um carimbo especial para ser abatido. Porque antes era abatido búfalo e vendido por boi. Então a dificuldade hoje está em abater o búfalo, mas o búfalo é mais fácil de ser produzido que o boi. O doutor tem experiência. Sim, é um animal muito mais resistente, conversão alimentar. E a taxa de conversão é boa? É boa, o animal vive sem comida quase, se for ver as regiões que tem búfalo por aí. E o manejo, a questão de manejo? Então, o manejo é um pouco mais complicado. Tem que ter paciência com ele só. E esse búfalo já tá mais abrasileirado? Ele tá mais, como se diz, mais domesticado? Nossa, ou ainda a origem dele é... Tem várias raças, mas na verdade o nosso aqui, ele é muito bem domesticado, são muito mansos e tudo mais. Tem assim, ele é dividido também, igual o gado, ele tem o búfalo, mas ele é dividido. Eu achava que era uma qualidade só. Murrá, Farabarrá. Tem vários. E o preço do mercado dele? Se compra e venda esse mercado, o preço de carne, vira? O boi vale o preço da vaca, e a vaca vale um 15%, 20% a menos. Só que o custo de produção de um búfalo,
ele é bem mais baixo. Só que o manejo dele também não é muito fácil. Não. E outra coisa que implica também é na questão de armazenamento da carne, na venda lá. Não sei certo. Ele acaba sendo exótica, classificado como exótica, não? É que ela, na verdade, ela escurece mais fácil. Mais fácil. Então ela dá menos tempo de gôndola e tudo mais. A partir do manejo que você comentou, o que seria a dificuldade no manejo? São animais nômades. Eles são meio nômade mesmo. E eles estragam as nascentes manciais e rios e açudes, essas dentro coisas. também, se tiver açude de gado, ele entra dentro. Tudo dentro. Entendeu? Não, E é um animal que, assim, o manejo dele é você deixar ele naquele ambiente que ele se acostumou ali e pronto. É pantaneiro esse bicho, né? Bem pantaneiro, né? Quanto mais você faz... Ele é de várzea, né? O Várzea. resumo é o seguinte, você tem, é o que ele falou, você tem que habituar ele no lugar dele, não misturar outro gado com ele lá, deixar ele no canto deles, que eles vão muito bem. Sozinho. Se tiver pasto, ele vai embora. O problema é a água, né? Eles entram dentro da água e... É difícil manter água de qualidade, no caso. Porque daí Ele faz a água virar barro, né? As necessidades dele, ele faz tudo ali dentro, ele fica o dia inteiro dentro da água, no calor. E se não tiver barro, ele faz um buraco no chão e constrói uma represa ali, deitando e rolando. Mas é um bicho de performance produtiva barata. Barato. Pra quem Por não... exemplo, você faz um manejo sanitário cada 60 ou 90 dias num gado normal. O búfalo, 6 meses aí, ano. Aguenta pega parasita, berne, essas né? Ele tem coisas. um piolinho ali só, de vez em quando aparece nele, pulveriza ele. Mas é um Mas é bicho muito muito pouco. pesado. Se você tiver uma propriedade que não tenha uma qualidade de pastagem para você oferecer, e você fizer umas cercas boas ali, tiver umas aguadas boas, o bicho você tem o búfalo numa propriedade aí para você... Topografia. Mexer pouco com ele, né? É porque eu vi negociei uma fazenda aqui em casa esse tempo atrás, e é uma fazendona assim, bem tombada mesmo, assim, não plantava zero lá. E muita aguada no meio dela, cerca boa, e os caras soltando um búfalo lá e vê uma vez, cada 6 meses, vai lá dar uma olhada, ver como é que tá. É. Aqui em Sapopema tem um criador. Tem o Carlinho Ventura, que ele que não Parou no bandido. montou no Touro Bandido, cria bastante Carlinho búfalo. Ventura cria aqui em Sapopema. Ah, o Carlinho Ventura? Só que ele tem um mercado, eu acho que pra bater, ele tem, né? Leite também. Tira leite também. Nós estamos esquecendo de falar alguma coisa assim importante, conveniente, que nós colocamos na verdade, nós falamos de pauta, mas depois o assunto veio diverso, né? Tem algum recadinho de alguma coisa, Jorge, que a gente está esquecendo de falar? Eu, o doutor e o Neto somos funcionários da pecuária a serviço do comércio. Cara, eu acho assim, esse bate-papo aqui, acho que acredito que seja uma aula, né? É um conteúdo inicial que nós estamos fazendo pro canal do Rio Podcast. Eu vou reprisar esse episódio no canal do Imobiliário Ibaiti, com o intuito de oportunizar um conhecimento para quem está pensando em partir para esse lado, né? Vou deixar o telefone de contato de vocês depois na descrição. Esse público que está nos assistindo agora, depois se quiser entrar em contato com o Dr. Neto, com o Neto especialista, filho do Diógenes, que mexe no mercado de pecuária, de commodities e mercado de compra e venda. O Carlos veio aqui hoje, Diego. Ainda não conseguiu falar. Será que não dá pra gente marcar um outro podcast com o Diego? Dá. Isso, dá pra marcar sim, porque daí, se for fazer daí até a parte do ao vivo, inclusive esse podcast era pra ser ao vivo, enfim, deu um probleminha aqui, mas a gente consegue daí se programar tudo bem certinho, mas tá convidado. Mas o Diego tem que vir pro Diego falar também das iniciativas dele. E o Diego já trabalhou comigo, é um baita parceiro. Quando eu cheguei aqui em Baiti, ele foi o meu braço direito. Hoje ele virou um empresário de sucesso que ganha muito mais dinheiro do que eu, né? Tá mexendo com 1001 coisa, né? Mas ele me Vai casar daqui uns dias? Você já preparou o presente lá? Não, eu sou padrinho, né? Ele me ajudou muito. Um lotinho lá pra ele. Ovelha gorda. Rapaz, nem fui convidado, mas... Ô, filho, nós temos que fazer, viu, Diego? Nós temos que fazer um casamento pra você. Filho. Já aproveitando e fazendo um jabazinho aqui, rapidão. Pra você que é da região de Ibaiti, a Estúdios Rio, que tá oferecendo esse estúdio aqui pra gente, é produtora de audiovisual. Então você que vai casar, você que vai fazer um clipe musical, um vídeo comercial, um institucional, um chá de revelação, enfim, Natan. Inclusive, vai vir um clipe aí legal pra vocês, diferenciado com o pessoal do Rap por Alma, que inclusive participou aqui no nosso podcast. Putz, agora o sobrenome. Mas a gente tem que fazer assim, tem que Fabiano contar isso pra galera. Quem mexer com audiovisual, clipe, comercial, institucional, pra você que precisa de soluções, ou até mesmo fazer um curso. Você tem um conhecimento, uma especialidade? Vamos fazer um curso, vamos fazer um negócio legal, promover o seu trabalho, eternizar isso daqui pra frente. Sérgio, isso aí. eu queria mandar um abraço também pro teu xará Sérgio da Francar Veículos de Telêmaco Borba. O Diego queria também lançar a candidatura do Dr. Antenor a prefeito, mas não deu tempo. Mas é na próxima. Na próxima nós falamos disso. O pessoal perguntou, né? Cada podcast. Não.
Isso aí não é... Já vamos sair daqui com Não uma é Inviável. agenda. político, não é Ó, político. ele perguntou pra mim, o que você acha? Eu falei assim, quem acha é o povo. Né? Estamos à disposição do povo. Precisamos de gente boa, com boa liberdade, boa iniciativa. São as ferramentas do comércio a serviço do povo, viu, doutor? Pessoal, infelizmente, nós estamos chegando no final. Cara, eu acho que nós tínhamos conteúdo aqui para fazer matar um boi, assar e comer aqui 2 dias conversando. Matar no frigorífico, viu? Só que aí, acho que daí seria que ser live mesmo pra gente falar uns assuntos de deixar o povo entrar no meio. Obrigado, doutor Neto. Eu que agradeço. Inclusive, a mandar oportunidade. um abraço pro pessoal da Direta Animal, que é um pessoal que trabalha contigo, que tá dando essa assessoria. Deixa o telefone da Direta Animal no online aí. 3546-6163. 3546-6163. Isso. DDD 43. 43. E seguir nas redes sociais também. Direta Animal de Baiti. Isso aí. Tá tudo na descrição aqui pra Instagram. vocês. Agradecer o Jorge, que tirou um tempo aí tão precioso, que você trabalha demais, tem família, tem responsabilidade de trazer esse conhecimento todo para nós aqui. Obrigado de coração. Obrigado, Sérgio. Quero convidar vocês para sábado, todo sábado, às 18 horas, ali na FICAI. Aí o nosso leilão, tem o nosso canal no YouTube também, que é TV Rural Sul. TV Rural Sul, tem E que se se os inscrever. amigos quiserem fazer uma live direto do leilão, vamos lá. Vai lá, No sábado vai lá. à tarde, vamos fazer. Conhecer esse mercado. Se inscreve Isso. primeiro no canal TV Rural Sul, depois vocês vão ver quanto de conhecimento vocês vão agregar, saber esse manejo, saber essa lida. Os meninos que são de boas intenções, você vê que eles não estão pensando em questões financeiras, eles estão querendo oferecer conhecimento. Netão, também obrigado por você. Quer mandar um alô, um abraço, dar um tchau para alguém? Obrigado, você quase não falou. Você quase não falou, ainda falou pouco, tomava o microfone teu e você fala baixo. Mas, mano, obrigado aí pelo teu carisma, pela tua educação, pelo teu comprometimento, seriedade. Seu pai é um cara nota 10, tá de parabéns. Hoje nós não vamos conseguir falar com o Diegão. Não, com o Diegão não vai dar, porque faltou cadeira, faltou microfone. Faltou aqui o microfone, faltou tudo. E- Vamos evoluir daqui uns dias, não vamos estar com o estúdio aqui melhor, mais bem estruturado, com mais mesa, com mais... A gente fazer tipo um Roda Viva. E eu quero fazer uma visita pra vocês lá, pra fazer uma reportagem, conhecer a galera. Um mini doc Sábado. É sábado? Fechado. Que horas? Às 18 começa o leilão. 18 horas. Vamos fazer uma visita lá pros meninos no sábado, Isso, 18 horas. Fazer uma entrevista com a galera ao vivo lá. Tá. Beleza. Vai lá. Galera, vamos encerrando esse episódio por aqui. Muito obrigado por você ter participado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like e também se inscreva lá no YouTube lá da Rural Sul, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. Valeu.